Então, nesse primeiro dia, eu vou fazer uma exposição larga sobre o assunto, né, cuja temática se trata de apontamentos sobre a história. E aí eu queria aproveitar para fazer uma correção, né, no texto aí, vocês devem ter observado lá. O erro foi meu, tá? Estou assumindo ele aqui. Está escrito assim, apontamentos sobre a história da perspectiva dialética. É outra coisa, tá? Saiu um errado aí, né? Não é da, é na perspectiva dialética. Do jeito que está, a impressão que, espero não defraudá-los, que eu faria uma exposição da história da dialética, não é isso não, tá? Então é um erro aí de digitação, infelizmente. É uma perspectiva de história a partir da perspectiva dialética, né? Então vou fazer um recorte já aqui pensando, por exemplo, de Hegel para Marx, né? Então não é toda a história da dialética, mas é isso que eu vou tentar falar hoje aqui nesse primeiro dia. No segundo dia, amanhã, nosso segundo dia de trabalho, eu vou abordar o tema A Realidade Social de Marx e o seu método. Né? O que é esse método do Marx? Né? Há um método em Marx, o materialismo histórico dialético, o marxismo-leninismo. O que é o método do Marx? Né? E aqui é um ponto de divergências tremendas dentro da tradição marxista. Né? E eu vou apresentar o meu posicionamento, ninguém é obrigado a concordar, mas não é opcional, tem que entender, né, qual é o posicionamento que a gente vai debater, discutir. E o terceiro ponto, que eu pretendo também debater amanhã com vocês, são os limites de uma prática utilitarista quando se busca utilizar um método do Marx. Né? E o último dia dos nossos trabalhos aqui, vou falar mais ou menos alguns desdobramentos de usos e abusos do método do Marx em pesquisas da educação, das ciências humanas em geral. Eu vou colocar um recorte na história, que é a área da onde eu venho, e a área onde eu atuo, né, mais especificamente em relação à pesquisa, em relação à educação. Né? Mas isso é extensivo a toda a área, todas as áreas do conhecimento. Bom, o título do mini curso é Usos e Abusos do Método Dialético de Marx. Então aí, Mário e todos vocês, mas já vou buscando interlocução. Já pressupõe, aqui na minha proposta, que eu entendo que existe um método em Marx, né? E esse método tem um nome. O nome dele é método dialético, né? Quem diz isso não sou eu, e nem necessariamente só apenas a tradição, mas principalmente o Marx, né? E aí eu vou ser textual, vou remeter a textos do próprio Marx para sustentar essas teses que eu tenho aqui para apresentar. Então existe um método de Marx, né? E o nome desse método ele deixou muito nítido lá no Capital, que o método é o método dialético. Ele poderia nem ter nomenclaturado, não seria o problema, né? O nome não é a grande questão, mas a substância daquilo que se anuncia. Né? Mas no caso do Marx, ele anunciou: o meu método é o método dialético, né? Que não é o do Hegel, é uma outra coisa, tem uma concepção materialista da história. Né? Bom, enfim, mas é isso. Eu não vou adiantar, não vou colocar a carroça na frente dos bois. Né? Mas ele não chamou de materialismo histórico dialético, ele não chamou de ganso, paçoca, ou pipoca ou manga. Tem um nome o método do Marx, é ele que deu esse nome. Né? Fazendo referência enfim, a todos os estudos que fizera, né? É um método dialético. Claro que na tradição marxista, esse método dialético, ele vai comparecer com uma miríade gigantesca de nomes, né? Eu vou tentar debater isso com vocês, mas não é nesse primeiro dia, não. Mas não impede da gente fazer, já iniciar o debate por aqui. Mas então, nesse primeiro momento, eu acho que é importante falar, né, sobre um apontamento, ou seja, as perspectivas, apontamentos sobre a história. Né? Eu não sei qual é exatamente a formação de vocês, se vocês são historiadores, são pedagogos, são cientistas sociais, são filósofos, são economistas, eu não sei, né? Vocês fiquem à vontade aí para se manifestarem na hora do debate, etc. Mas independente da área do conhecimento, né, eu vou apresentar aqui uma perspectiva, ou ainda falar de algumas perspectivas sobre a concepção de história. A história, todos nós tivemos acesso de uma forma ou de outra no ensino formal, né, através da escola. E quando eu falo escola aqui, eu estou pensando do ensino infantil ao pós-doutorado, isso é escola. Né? Mas, evidente, na educação básica, a gente tem aulas de história. E, normalmente, essa história é apresentada com uma série de problematizações, né? Ela expressa essas várias perspectivas do que é a história. Né? Me refiro às tendências historiográficas. São várias leituras do que é a história. Bom, vou tentar abordar algumas delas aqui para poder chegar na abordagem do Marx, que é o que nos interessa prioritariamente. Então, ou seja, o que é história? Muitos vão dizer história é uma ciência que estuda o passado, né? E muitos vão dizer hoje, vamos lá no século XIX, com os historicistas, com os positivistas que assim faziam. Até hoje,
né? A história é uma ciência do passado, ou, na melhor das hipóteses, a história é uma ciência que estuda o passado, né? Para entender melhor o presente e projetar o futuro. Bom, isso é uma perspectiva, né? Dialoga muito com uma tendência positivista na historiografia do século XIX, que é o historicismo. Vocês podem encontrar também a expressão historismo, é bem comum no Brasil, mas é o historicismo, né? Grande representante dessa corrente historiográfica, e que é muito importante, né? É o Leopoldo Van Ranke, né? Mas não só, né? Não só. Pensando no caso da Prússia, depois a Prússia barra Alemanha, né? Meados do século XIX, final do século XIX, unificação através da Prússia, criação do Estado alemão. A gente pode pensar numa historiografia alemã, mas precede a Alemanha, né, o Estado alemão. Então, essa perspectiva, ela sobrevive até os dias de hoje, não é uma exclusividade do século XIX. Né? A história seria uma imensa coleção de nomes importantes, datas importantes, eventos históricos importantes, dignos de serem estudados, né, e eternizados entre os seres sociais, entre as pessoas. Né? Bom, essa é uma perspectiva de história. E a meu juízo aqui, muito presente até os dias de hoje. Demonstre. É importante buscar, pelo menos fazer um exercício para tentar demonstrar as coisas que a gente afirma. Né? Observem as datas comemorativas. Né? O calendário comemorativo. Né? Nosso calendário é recheado de datas comemorativas. É dia da independência, dia do índio, né? Dia 8 de março, agora recentemente, né? 1º de maio, dia do trabalho, né? Enfim, as datas estão aí, né? E muitas vezes nós nos pautamos uma perspectiva de história que se guia pelas datas comemorativas. Bom, é uma perspectiva, é uma perspectiva. Não há de ser negada, ela é real, né? É factível, é factual. Agora, nessa perspectiva de história, nós temos lá o elencar daquilo que seria um evento histórico digno de ser estudado e, evidentemente, registrado, então, pela historiografia. Isso coloca limites, né, imensos em relação à perspectiva que o Marx nos legou. Lembrando que o nosso minicurso é sobre Marx, né? Estou aqui fazendo um grande preâmbulo. Mas essa é uma perspectiva historicista. Né? Ela é presente até os dias de hoje. São várias concepções de história. Né? Se nós pensarmos que a história da humanidade não é algo de apenas alguns séculos, mas já de alguns milênios, milhares de anos, se pensarmos para além da escrita, né, nós temos muitas concepções de história. Então eu tenho que fazer algum recorte aqui para dar conta, né, da exposição. O Marx ele coloca uma perspectiva de história radicalmente diferente dessa perspectiva positivista. É uma perspectiva, evidentemente, partindo do Marx, está localizada no século XIX, né? Então, ou seja, é o mesmo momento de desenvolvimento dessa perspectiva positivista da história, né? Não é um legado meramente dos marxistas que vieram depois, mas essa era uma preocupação e uma questão que o Marx já se ocupou em vida, né? Durante a sua trajetória de militante, etc, etc. Então, Marx nos lega uma concepção materialista da história. Vamos limpar o terreno, né? Concepção materialista da história. Vamos tentar aqui fazer uma explicação um pouco mais detida a esses termos, como ponto de partida apenas, né? Concepção, no sentido de faculdade, ato de apreender algo, alguma coisa, né? É isso que nos remete à língua portuguesa, essa palavra concepção, conceber, né? Entendimento, noção sobre algo, né? Ou seja, uma perspectiva. Agora, a gente está falando de Marx, eu disse que Marx nos legou uma concepção materialista da história. O que quer dizer materialista aqui, né? A partir do Marx. Depois eu cito as obras, etc. Como introdução, eu estou sendo bem geral. Como eu disse, uma larga exposição hoje. Muitas vezes nós pensamos o materialismo apenas na sua concretude, na sua tangenciabilidade. Não está errado, não está errado. Mas é limitado isso. Ou seja, nessa perspectiva que o Marx nos legou, que eu vou tentar apresentar aqui para vocês, o materialismo, além do tangível, do concreto, no sentido de tangenciável, né, faz parte, mas não só. Materialismo também aqui se refere às relações sociais, né? As relações materiais barra, entendimento da minha parte aqui, sociais. Então a gente não pode simplesmente,
na perspectiva que eu coloco aqui em tese do Marx, pensar materialismo somente como aquilo que é tangível, né? Isso é muito pobre. Tem uma riqueza tremenda no século XVII, século XVIII, né? Mas a gente está no século XIX com o nosso autor aqui, nosso sujeito de diálogo, que é o Marx. Então há um avanço muito grande em relação à concepção materialista, principalmente essa legada pelo próprio Marx, na qual o materialismo não significa apenas a tangenciabilidade das coisas, mas as relações sociais, as relações materiais, para além dessa tangenciabilidade das coisas. Isso aqui faz uma diferença tremenda para que a gente possa entender a concepção materialista da história. E agora vamos então à história, né? Na perspectiva do Marx, né? A gente pode pensar a história como eu disse assim, o conjunto de ações humanas. Dependendo da perspectiva, vai elencar algumas ações humanas como sendo fatos exequíveis de pesquisa, de ensino, de serem memorados, etc. e tal. Qual é a perspectiva do Marx? Trataremos disso hoje. Nesse sentido, Marx não está diferente, né? Marx entende também que a história é um conjunto de ações humanas, mas não é simplesmente um determinado conjunto de ações humanas, umas dignas de serem lembradas, registradas e outras não, como grandes reis, príncipes, tratados, como propõe grande parte da tradição historicista no século XIX. Marx entende a história como o movimento dessas ações humanas que se constrói constantemente, né, a partir de conflitos sociais. Isso aqui é muito importante para a gente entender depois a diferença dessa concepção de história do Marx de outras que eu vou apresentar aqui, né? Então a história é um devir, é verdade, é um devir, mas é um devir em permanente construção, um devir em permanente processo de construção. Tudo bem? E o que promove esse movimento, que dá vida a esse devir, esse movimento, é exatamente são as contradições dessas relações materiais nesse devir. Essas contradições se manifestam de diversas formas, dependendo do momento da história. Portanto, a partir das suas particularidades históricas. Eu estou aqui de uma forma bem diferente falando da luta de classes, né? A história é marcada pela luta de classes, mas eu não quero ficar usando só esses jargões, que são importantes, são reais, não está errado, né? Mas se ficar só nos jargões, a gente não entende muito Marx, a gente precisa destrinchar isso, né? Ou seja, há um devir histórico, né? E esse devir histórico é um movimento contraditório, e não é um movimento contraditório de coisas abstratas, embora englobe o mundo abstrato, mas, sobretudo, determinado pelas relações sociais, as relações materiais. E aí temos, então, uma concepção. Observaram que eu voltei as palavras aqui, né? Não estou aqui querendo fazer uma aula de gramática normativa, né? Trabalhar com morfologia, mas eu acho que é importante, nesse primeiro momento aqui, a gente, para limpar o terreno, né? O que são essas palavras aqui? Qual o sentido delas nessa minha exposição? Reivindico que são os sentidos atribuídos pelo próprio Marx, né? Então, há uma concepção materialista da história, uma forma de entender, né? De uma forma, uma concepção, uma forma de aprender a realidade que é material, que não é material simplesmente tangível, é um materialismo, no sentido de que engloba as relações sociais, não é simplesmente as coisas que eu posso tocar, né? Lembra a aula de língua portuguesa, gramática em língua portuguesa? Né? Quando se fala de abstrato, coisas que não tocamos, coisas tangíveis, né? São opostas do abstrato. Marx está para além dessas ideias. O material aqui para Marx são as relações sociais, que estão embutidas, inclusive, por exemplo, nesta caneta. Só que elas não aparecem, né? A gente vai tentar aprofundar isso depois. Então nós temos aqui, eu pelo menos, no primeiro momento, a ideia de que consegui, espero, ter apresentado um ponto de partida, né? Marx nos coloca uma concepção materialista da história. O que é concepção, o que é materialista e o que é história para Marx. Claro que eu não posso simplesmente fazer uma separação mecânica, como fiz aqui, e fiz por conta de propedêutica, de didática, de me fazer bem entendido, mas a gente tem que pensar essas três palavras como elas são no pensamento do Marx. Intrinsecamente ligadas. Essa separação que eu fiz aqui é totalmente artificial para me fazer entendido. Tudo bem? Posso continuar? Então, nesse sentido, a concepção materialista da história do Marx não é só uma junção de três termos. É uma forma de entender
uma síntese de múltiplas determinações. A unidade do diverso. Para quem já leu Marx aqui, sabe que eu estou citando literalmente aqui Marx, né? Ou seja, o presente, a realidade, o concreto, que no primeiro momento a gente poderia pensar, é algo tangível, é uma síntese de muitas coisas. É uma síntese de múltiplas determinações. Unidade da diversidade, unidade do diverso, dependendo da tradução que a gente lê. Bom, esse é o ponto de partida aqui, ou seja, o pensamento do Marx. Mas agora, o pensamento do Marx é século XIX. Muita coisa veio antes. Eu não vou aqui começar com o mundo, sei lá, a humanidade no seu processo de formação no continente, no que se chama hoje continente africano, asiático, etc. Tem que colocar um ponto de partida, né? Pelo menos um recorte para que eu possa me fazer entendido aqui. Então, nós temos várias concepções do que é história. O mundo greco-romano tem uma concepção de história, o mundo fenício, o mundo egípcio, né, tem uma concepção de história. É importante para nós aqui entendermos que essas concepções, no plural, essas concepções de história, elas atendem às particularidades do seu momento histórico. Então, é esperado, é recorrente que elas sejam extremamente diversas. Tudo bem? Essa diversidade, esse conjunto histórico sobre a concepção de história, dá vida ao conceito. Né? Então, o conceito de história ele é bastante amplo, né? E a gente tem que entender esse conceito nas suas várias particularidades. O que um grego pensava como história não é, por exemplo, que uma pessoa que morava em Rouen, no norte da França, pensava no século XIV. E que não é a mesma coisa que se pensava no século XVI, ou ainda no próprio século XIV, virado para o século XV, o que se pensava por exemplo, em Florença, o que viria depois ser a Itália. Né? Então, a concepção de história, né, elas são diversas, elas são múltiplas. Tudo bem? Tranquilos? Marx, no século XIX, então, olha só, depois de uma quantidade de tempo, ou seja, Marx, em um dado momento dessa história, ele tem condições de observar elementos que, evidentemente, por exemplo, Maquiavel não tem, em 1513, quando escreve O Príncipe. Né? Marx está no século XIX, então ele é uma síntese dessas múltiplas determinações e consegue, evidentemente, por conta desse momento histórico e entre outros elementos, apresentar-nos uma outra concepção de história. Tranquilos? Digo isso para não pensarmos que a concepção de história em Marx surgiu do nada. Como eu falo brincando com os alunos, né? Às vezes alguns alunos aqui vão ficar até repetido, né, Jéssica? Vai falar, pô, já ouvi esse negócio aí esses dias aí. O céu, já viram um raio um dia de céu azul? Muito difícil, né? As nuvens se abrem e de repente aparece Marx descendo assim com uma concepção da história pronta. Não, Marx é uma síntese de todo um processo gigantesco que está para além dele. Tudo bem? Importante essa compreensão. São várias concepções que antecedem Marx. Né? A concepção de história mitológica é uma delas, talvez a mais antiga de todas. Né? Quando eu estou falando mais antiga, eu estou falando de milhares de anos. Né? Estou para além do mundo greco-romano, inclusive. Nessa concepção mitológica de história, a ideia do que é a história ainda não é. Não existe uma consciência, se a gente pensar em, sei lá, 35, 60, 80 mil anos antes do presente, né, do que a gente está chamando aqui hoje de história. Mas esse devir está acontecendo, independente se o ser humano conseguiu ou não conceituar ele em dado momento. Esse devir está acontecendo. E como é que se explicava a realidade que a gente chama hoje de realidade histórica, através de uma concepção mitológica? Através do universo metafísico. Né? E era uma forma. E atenção, foi uma forma absolutamente importante. Teve uma função social tremenda na história da nossa espécie. A concepção mitológica do dever. Estou forçando a barra aqui porque, né, evidentemente, não se usava essas palavras, né, esses conceitos. Mas aquilo que conhecemos hoje como história já era uma preocupação de grupos, mas não tinha um caráter universal. Tinha um caráter local, muito particular, né, para explicar as tempestades. Né? O espírito do veado está nervoso e por isso, ou ainda poderia estar feliz, estou aqui criando mito em cima do mito. É uma forma de consciência. Que nos lega uma concepção de história dos povos anteriores a nós. Entretanto, porém, com efeito, a mitologia não é uma exclusividade da pré-história humana. Essa concepção mitológica de explicar o devir, ela continuou existindo
e continua existindo até hoje, 2023. E se continua é porque tem uma função social. Se é a forma que melhor explica o devir, a história, eu acho que isso é absolutamente questionável. Mas o que eu acho que não se mantém de pé é querer dizer que a perspectiva mitológica desapareceu. Né? Porque surgiu a história no mundo greco-romano, né? No mundo grego, a filosofia surgiu no mundo grego, e aí a mitologia foi abandonada. Né? Desculpa, não foi abandonada. Né? Até há pouco tempo eu conheci, por exemplo, o garotinho que era filho do Boto Cor-de-Rosa. E naquele grupo social, né, o Boto Cor-de-Rosa é uma realidade concreta, expressa no garotinho. Na mãe, nos familiares, naquela comunidade que eu tive acesso. Né? E eles não estão de sacanagem, de lorota. Todos aqui sabemos que um golfinho, mamífero, né, o boto cor-de-rosa, perdão, não um golfinho, né, um mamífero de água doce, ele não tem a capacidade de sair da água, se transformar em um rapagão, seduzir uma mulher, em algumas situações, engravidá-la. Isso é uma mitologia. E se ela existe e é até utilizada até os dias de hoje, porque tem uma função social. E tem mesmo. E tem mesmo. Né? Agora, a perspectiva do Marx é outra. Ela não ignora as mitologias, as outras perspectivas de história. Estou falando da mitológica aqui. Mas ela tenta buscar o que tem por trás desse fenômeno mitológico, por exemplo. E ao analisarmos, eu não quero estender nesse caso, mas se pensarmos aqui, me permita abrir um parênteses para deter um pouquinho de tempo sobre essa questão mitológica do boto cor-de-rosa especial. Quando a gente começa a analisar, a gente começa a ver que, ora as bolas, né, um óvulo não é fecundado por uma narrativa. Né? Houve um ato sexual ali. Né? Esse ato sexual pode ter sido uma gravidez indesejada e o mito aparece como uma forma de justificar e não ser marginalizado e negado, ou até mesmo, enfim, negado, em última instância, da comunidade que você vive. Essa concepção pode ser desdobramento de uma relação não consensual. Eu estou falando de estupro. Né? Uma coisa é olhar para a mulher, a gente sabe que está no mundo patriarcal, machista, eu não preciso gastar tempo com isso, né? No sentido, se vocês quiserem debater, a gente pode debater isso, mas tem que considerar isso aqui, é muito importante, né? Não estou fazendo um debate específico sobre isso, porque o nosso foco do curso hoje aqui é um outro objetivo, né? Mas isso aqui é central para a gente entender, inclusive, o nosso objetivo. Né? Nessas circunstâncias, esse tipo de sociedade que nós vivemos, a narrativa do Boto Cor-de-Rosa, para um sabichão, sei lá, da Faria Lima em São Paulo, né, que estuda, faz doutorado, faz pós-doc, etc e tal, fala, nossa, que pensamento arcaico, usaram um mito do Boto, acreditaram no mito do Boto Cor-de-Rosa em pleno século XXI. Amigão, é isso aí. Né, porque enquanto existir uma série de violências, né, no caso aqui que eu estou citando, né, como por exemplo o estupro, né, um mito do Boto Cor-de-Rosa, que pode parecer para um sabichão pós-doc da Avenida Paulista, né, algo extremamente bárbaro e não evoluído, é um mecanismo de defesa absolutamente importante. Né? Não muda a violência, não apaga a violência, mas uma coisa é ver a mulher que é mãe solteira, por isso que eu estou falando do patriarcalismo, do machismo, essas coisas todas. Outra coisa é ver a mulher que tem um filho com boto. Eu não sei se isso faz parte da realidade de vocês, mas, gente, a aceitação social é absolutamente diferente. Não vou entrar aqui em mais especificidades, mas só para dizer o seguinte: os mitos possuem ainda função social. Não é simplesmente menos inteligente porque tem uma mentalidade mitológica ou uma narrativa mitológica para explicar relações sociais, etc. e tal. E essa também nunca foi a perspectiva do Marx. Né? Marx nunca tratou do boto cor-de-rosa, é o que estou falando aqui. Né? Mas agora existem relações que são fetichizadas. A perspectiva de história que o Marx nos legou procura ir para além do fenômeno. O fenômeno faz parte da realidade. Mas ele é só parte da realidade. Aquela parte fenomênica, fenotípica, sei lá, dialogando com a biologia, mas é no sentido daquela que aparece, que eu consigo, através dos sentidos, tocar, ouvir, né? Ou seja, através dos meus sentidos eu consigo captar. Mas isso não é suficiente. É preciso ir para além dessa perspectiva. Mas antes de chegar nesse além, que é a perspectiva do Marx, queria dar continuidade aqui. Outras concepções de histórias existiram e continuam existindo. Todas elas continuam existindo até hoje. Concepção religiosa. Essa é uma concepção extremamente importante, né, nessa história da humanidade, que tinha uma forma de explicar, partindo dos pressupostos terminológicos que eu coloquei aqui para vocês. Né? Concepção, se a gente pensar, pegando bem no sentido dicionarial, concepção, um ato de compreensão,
né, uma forma de conceber a coisa, claro, o mundo religioso tem uma forma de concepção da história, uma forma de conceber a história. E nesse caso, a história seria algo criado pelas mãos divinas, no plural, né? Porque o mundo religioso não é só monoteísmo judaico-cristão, é o mundo politeísta, sobretudo, né? O monoteísmo surgiu semana passada na história da humanidade, né? Mas, ou seja, o complexo da existência de vários deuses é que determinariam o devir. Tudo bem eu continuar usando essa expressão, devir, devir histórico? Então, esse devir histórico ele é determinado pelo desejo dos deuses. E é claro, se a gente pensar numa história mais recente, no mundo judaico-cristão, sobretudo, não só vontade dos deuses, mas também outras perspectivas religiosas, não monoteístas. Os deuses é que determinam o que é a história. Muito bem. Quais são os desdobramentos disso na história política, por exemplo, recente? Quando eu digo, sou historiador, né? Então recente para mim é século XIV, século XII, ano 1000, tudo isso aí é recente ainda. Mas se a gente pensar, por exemplo, no mundo, no que se convencionou chamar de mundo medieval, mais um parênteses rapidinho. Quando se fala mundo medieval, é um momento dentro de uma outra coisa que na historiografia se chama de história da Idade Média. Na Idade Média teve muita coisa acontecendo ali dentro. Tudo bem? Mundo medieval, sociedade feudal é uma coisa só dentro do monte de coisa que aconteceu entre o século V, né, e o século XV, nessa Idade Média, tudo bem? Então, nesse mundo medieval, por exemplo, sobretudo na sociedade feudal, fechando parênteses e retomando, predominou. Predominou não significa existiu de forma absoluta. A gente tem que ter seriedade com as palavras que a gente usa. Se a gente errar, a gente tem que não ter problema. Errei ali, corrige, importante. Mas a gente tem que ter esse cuidado com as palavras. As palavras não podem ser jogadas ao vento, simplesmente. Isso é muito amador. Né? Ou seja, nesse período do mundo da sociedade feudal, né, nós temos uma predominância, não é absoluto, mas predomina, é hegemônico, uma perspectiva religiosa da história. Isso é muito bem expressado no pensamento de vários autores daquele momento que ficaram registrados para nós. Né? Um deles, e que eu sempre peço para os alunos, os amigos, os camaradas lerem, terem acesso, é um filósofo muito importante, que viveu boa parte, estudou em Roma, mas viveu boa parte no que hoje nós chamamos de Marrocos, na cidade de Hipona. O nome dele é Agostinho, né? Aureliano. Muitos conhecem como Santo Agostinho. Né? É o Agostinho de Hipona. Esse pensador, extremamente importante, expressa muito do que vai se desdobrar depois, no final da Idade Média, até no mundo moderno, eu diria que até hoje, né, em concepções religiosas do devir. Uma concepção de história a partir, né, de uma perspectiva teológica. Para o Agostinho, e cito o livro dele que se chama Confissões, uma espécie de autobiografia dele. Ele vai colocar uma coisa que a gente aprende até hoje nas aulas de história do ensino básico. Na graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, supra-deus, sei lá como é que vocês classificam essas coisas. Que é a ideia de classes sociais determinadas a partir da vontade de Deus. Essa ideia de que a predestinação é uma coisa inventada só com o calvinismo do século XVI tem limites. Quem desdobra isso numa doutrina teológica profundamente, certamente é João Calvino. Mas isso já está, a predestinação da alma já está já em Agostinho, que é um dos intelectuais da patrística no século, se a gente pensar na Idade Média. E nessa perspectiva, ele diz o seguinte: existem classes sociais. É lógico que estou falando aqui do meu jeito, né? O texto está muito mais desdobrado e tal. Então, sugiro que leiam o livro Confissões. Mas olha lá, em linhas gerais, ele trata de que Deus sabe de tudo antes que as coisas aconteçam. Porque ele é onipresente, onisciente, ele sabe de tudo, né? Então, evidentemente, o que vai acontecer contigo, eu não estou citando João Calvino, é Agostinho de Hipona que eu estou citando. É Idade Média, não é século XVI, não. O que vai acontecer na tua vida já é uma coisa pré-determinada por Deus. E se você é servo, sociedade feudal, se você é servo porque assim Deus quis. Se você é nobre porque assim Deus quis. Se você é um clérigo, no caso do Agostinho, é porque assim Deus quis. Vai encarar a vontade de Deus, vai contrariar, né? Isso coloca uma perspectiva de
sociedade de classes, de uma imobilidade social. Nós sabemos que essa imobilidade era relativa, mas na pena do Agostinho, né, nessa perspectiva religiosa, teológica de história, né, as classes sociais, o que ele não chama de classes sociais, hein? Eu estou chamando aqui, nosso curso é Marx, né, então estou fazendo aqui o uso de um campo semântico mais moderno. As camadas sociais existem porque é uma vontade de Deus. E se o cérebro trabalha, né, e nunca tem um castelo, não fetichizem castelo aqui. Castelo aqui é só uma região fortificada. Castelo bonitinho, etc e tal, é só do século XVII para frente, né? Vai lá, talvez século XVI. Estou falando aqui de ter propriedades. Propriedade dos meios de produção. É porque Deus quis. É a vontade divina. Então, observa que nessa concepção de história, não vou ficar aqui me detendo, porque não é um curso sobre Agostinho de Hipona, mas nessa concepção específica do Agostinho, existe um devir histórico, ele é pré-estabelecido para além do indivíduo. Eu, Jean, camponês, um servo da gleba, do norte da França, ou sei lá, do sul de Portugal, né, sou assim porque é a vontade de Deus, né? E eu não vou querer ser outra coisa porque eu não quero contrariar a vontade de Deus, uma vez que sou uma pessoa crente nessa concepção de história. E é claro que somos, eu e mais alguém, se vivêssemos lá, seríamos crentes, porque somos educados para reproduzir esse tipo de sociedade. Entra o aspecto da educação aqui, fundamental, né? Bom, mas isso é mais uma concepção. Um outro autor também que tem essa concepção material, desculpe, essa concepção religiosa de história é o Jean-Jacques Bossuet. O Bossuet, ele vai escrever a origem do poder real de acordo com as Sagradas Escrituras. E o poder real, agora o Bossuet já está para frente do Agostinho de Hipona, né? Ele está ali naquele momento do absolutismo, século XVI, século XV, XVI, né? Ele está pensando o absolutismo monárquico, né? Na ascensão, talvez maior, do absolutismo monárquico a partir da história da Europa Ocidental. Né? Ou seja, a origem do poder divino, desculpe, a origem do poder real é de origem divina. Observa só, você tem uma sociedade que há mais de 1000 anos, mais mesmo de 1000 anos, é educada nessa perspectiva predominantemente, não é única. Se a gente pensar que é absoluta, a gente não consegue entender nem por que caçaram as mulheres chamando de bruxa nesse período todo, né? Mas não é única essa perspectiva. Mas essa perspectiva hegemônica, né, vai desdobrar no século XV, século XVI, em novas propostas de compreensão da história. Jean-Jacques Bossuet é um grande representante desse pensamento, que vai buscar através das escrituras sagradas, e aqui, quando se diz escrituras sagradas, ele está falando a partir do mundo cristão. Né? Ele está falando da Bíblia cristã. A partir dessas escrituras, então, entendidas como sagradas, se justificará a origem adâmica do poder real daquele momento. É o adamismo. Né? Ou seja, a origem do poder, o rei, ele herdou um homem, ao patriarcalismo, é um homem que herdou de Adão, desde a criação, a regência sobre as coisas, sobre tudo que existe no planeta. Ele é o CEO de Deus profissional. Né? O herdeiro desse poder todo são os monarcas. E aí justificar-se-á, por muitas passagens da Bíblia, essa compreensão do poder real, de respeito e justificativa divina do poder dos reis. Isso não é pouca coisa, né? Mas são perspectivas de história, né? São perspectivas de história, que não são pura ilusão, mas que naquele momento, naquela particularidade, atendia às necessidades e atendeu muito bem, né? Pelo menos de uma parcela da população que detinha o poder político e, evidentemente, o poder das formas de produzir a vida. E, evidentemente, desculpa essa redundância do evidentemente, também da concepção de história, de vida, de explicação, de entendimento do que é realidade, né? As ideias da classe dominante. Bom, mas é claro que aí a gente tem uma passagem gigantesca sobre a concepção da história entre o século XV, XVI, XVII e XVIII, não é? Nesse processo todo, me permite estender um pouquinho mais, século XIV, XV, XVI, ali está sendo engendrado, embora exista ali também perspectivas poderosíssimas de compreensão da história em uma chave religiosa, concomitantemente, no mesmo momento, está se gestando, é um germe, é um começo, né, de uma nova sociedade. E que vai também
imprimir nessa história uma concepção diferente dela, da história. Eu estou falando do advento da sociedade moderna, do advento da sociedade capitalista, o que muitos historiadores chamam a longuíssima passagem, transição do mundo feudal para o mundo capitalista. Isso aqui é importante, para que a gente não pense que de ano tal a ano tal existiu predominantemente uma concepção de história. Do ano X ao outro ano, uma outra concepção. Essas coisas estão em um processo. E como é esperado em um processo, é muito difícil fazer esses balizamentos. Nós fazemos esses balizamentos, só que eles são muito largos. Observa, estou falando aqui que o advento da sociedade moderna, acabei de dizer isso, é algo que ocorreu do século XIV ao século, sei lá, até os dias de hoje, né? Está acontecendo. Mas lá, do mundo feudal para o mundo moderno capitalista, do século XIV, XV, XVI, talvez. Né? De forma madura do século XVIII e, evidentemente, do século XIX, o mundo capitalista industrial. É um processo de longa duração. Né? Então, nesse processo de longa duração, nós temos a concepção de uma nova, paulatinamente, né? Não é? As nuvens se abrem e cai um raio em dia de céu azul. Isso não acontece. Né? Ou seja, é um processo longo de gestação, de avanços, recuos, abandonos, estagnações, enfim, nesse processo histórico todo. Né? Nesse processo histórico todo, do século XIV, século XV com força, XVI com maior potência, 17, 18, a gente pode observar a gestação de uma nova sociedade, né? Que com o advento do capitalismo nós chamamos de sociedade capitalista. Nessa nova concepção de mundo, esse mundo moderno, que é a sociedade capitalista, nós temos o que muitos historiadores chamam de projeto da modernidade. É uma nova concepção de história que está surgindo ali. Né? Muito plural, assim como as outras. Né? Nem toda concepção religiosa é igual a do Bossuet. Né? Por exemplo, a do próprio Agostinho de Hipona, eu poderia colocar Tomás de Aquino, enfim, tem muitos autores que expressam uma concepção religiosa de história. Entretanto, tem particularidades nessas concepções, tranquilos? No mundo moderno, com o advento do mundo moderno, não foi diferente. Tem uma nova concepção de história rolando ali, mas elas não são universais como desejavam ser. Há muitas particularidades. Por exemplo, Francis Bacon, filósofo, pensador, importantíssimo, que vai desenvolver um método científico, um caminho de explicar a relação entre homem e natureza, que não é necessariamente teológica, o que não significa que o autor, o pensador X, também é ateu. Né? Isso é importante dizer. É uma nova concepção. Ele vai escrever um novo organo. E nessa perspectiva, ele vai dialogando com Aristóteles, fazendo uma crítica e buscando superar e colocando uma nova perspectiva. Todo mundo, no período do Francis Bacon, eram conhecidos como baconianos? É claro que não. O mesmo se aplica John Locke, né? Todos são lockeanos? Também não. Agora, esse conjunto de pensadores, René Descartes, pensando nos racionalistas, né? Ainda nos empiristas, né? David Hume, todos pensam iguais? Não pensam. Existem muitas particularidades, mas de conjunto estão propondo elementos que são convergentes. O indivíduo seria então agora, isso não é inédito na história, hein? Isso é um diálogo direto com o mundo greco-romano. O indivíduo, o humanismo, o indivíduo é capaz de criar, a partir do que existe, né, as suas concepções e se relacionar de forma diferente com a natureza. Observa que isso aqui, de conjunto, isso nós podemos fazer hoje, se distanciando da história num sentido muito metafórico e olhando para esse processo, o que está acontecendo ali são novas propostas de explicar a relação do homem com a natureza. E é claro que são novas propostas, e precisavam existir essas propostas, porque é uma nova forma de produzir e reproduzir a vida que estava acontecendo. Claro que isso não está desdobrado no século XVI, século XV, XIV, muito menos. Mas quando nós conseguimos, a posteriori, né, olhar para esse processo, é possível observar o movimento de transformação daquela sociedade feudal para uma outra coisa, que depois se chamou de sociedade moderna, capitalista, burguesa, etc, etc. Né? E vejam só, essas ideias elas não surgem do nada. As relações materiais daquela nova sociedade que vinha sendo germinada exigem novas explicações. Não dá para agora, por exemplo, no mundo da produção, mesmo com uma maquinofatureira, dizer o seguinte: o pão é uma coisa que Deus dá, joga do céu.
né? O seu poder emana do céu, e aí surge o maná. Ou ainda, comer carne, né? Deus manda as pombas baterem uma na outra e caírem no meu prato ali, só eu poder preparar e cozinhar e comer. Essas explicações tiveram um sentido histórico, mas agora naquele mundo moderno, com o desenvolvimento da indústria, quando eu digo indústria, eu estou falando sobre transformação de matéria-prima em produto elaborado. Isso já existe desde a pré-história. Agora, no século XVI, século XVII, esse processo, essa indústria, ela tem elementos novos e conta com o racionalismo, precisa do racionalismo, precisa dinamizar a produção. Porque o objetivo aqui daquela sociedade que estava surgindo, ali, né, daquela sociedade que estava surgindo, era um objetivo muito claro, muito nítido: atingir lucro. Embora no início nem se sabia explicar isso, né? Mas me permita assim, adiantar um pouco o trabalho aqui. Ou seja, no século XVI, século XVII, a gente tem o desenvolvimento da maquinofatura, a gente tem o processo de colonização, etc., o colbertismo na França, maquinofatura clássica na Inglaterra. Ou seja, não dá mais para falar o seguinte: olha, não dá para dizer simplesmente assim, ó, a produção foi ruim esse mês porque Deus não estava feliz. Ou ainda, tinha muitos demônios aqui no bairro industrial e os operários não conseguiam entrar. Essas explicações são obsoletas para este objetivo. É necessário explicar a produção a partir do racionalismo, a partir de uma lógica que atendesse os interesses daquela classe que predominantemente regia a vida da maioria das pessoas. Isso é muito importante para que a gente possa depois, na hora que chegar de fato no Marx, entender essa concepção materialista da história em Marx. Né? Não são as ideias. De repente, René Descartes teve uma bela meditação, né, e propôs, né, um método cartesiano. Numa perspectiva que eu vou falar logo na sequência, que é idealista, é assim mesmo que funciona. Mas na perspectiva do Marx, não foi uma centelha divina ou genial de René Descartes que propõe, por exemplo, um método cartesiano, mas aquela própria sociedade, aquelas próprias relações materiais na qual o Descartes estava envolvido, consciente ou não, da plenitude dessas novas relações sociais. Pararam para pensar? Porque quando a gente pensa, quando a gente reflete, faz uma reflexão, perdão, sobre grandes pensadores, por exemplo, Renascimento cultural, científico-cultural, século XVI, né, o Renascimento científico. Quando a gente pensa, por exemplo, no que viria a chamar a Itália depois, Sandro Botticelli, Maquiavel na arte, na política, Michelangelo, Rafael de Sanzo. Por que essa galera está concentrada num lugar só? Porque ali a pomba do Espírito Santo fez o seu ninho? Claro que não. Ali é um berço, um laboratório gigantesco desse germe de uma nova sociedade que está surgindo. Né? Ou seja, as relações sociais materiais é que dão possibilidade para o desenvolvimento, né, de muitas coisas em relação ao campo das artes, da ciência, da política, da economia. E é claro que com o desenvolver do século XV, XVI, né, quando eu digo XV, eu estou pensando na região do norte da Península Itálica, beleza? Isso não está desdobrado ainda no que seria a Bélgica, a Holanda, a França, ainda é absolutismo monárquico. Né? Na Itália, Península Itálica, tá? A Itália não existe ainda. Na Península Itálica, principalmente na região da Toscana, você tem várias cidades ali que você tem movimentação financeira, você tem desenvolvimento de artes, você tem desenvolvimento científico, desenvolvimento filosófico, político. A ciência política, se for pensarmos assim, muito generosamente, que nasceu com Maquiavel, em tese, né? Não está em Paris, ou não está em Londres, não está, sei lá, no Rio de Janeiro. É na região da Toscana, né? Mas olha só, essa região, então, é uma região abençoada por Deus. Pega os clássicos do século XV, XVI, tá tudo ali naquela região. É um pedaço de terra, uma região toscana, né? Mas Deus abençoou ali, né? Tá cheio de maravilhas ali. Não é que ali tá abençoado por Deus ou uma série de genialidades com, sei lá, genéticas únicas, né? Não é nada disso, não é nada disso. É que tem ali, está sendo gestado ali, muito que de uma forma germinal ainda, uma nova sociedade, uma nova concepção. Talvez o Maquiavel tenha sido um dos primeiros, não um primeiro, né? Mas um dos primeiros a observar, ó, tem algo novo nascendo. Não tem nome ainda, é claro. Nesse devir a gente vai entender que a gente está falando da sociedade capitalista. Né? Maquiavel acho que aponta nesse sentido, mas esse é um outro tema. O que eu quero chamar a atenção é que essas ideias elas são desdobramentos, né, dessas novas relações sociais que vinham sendo germinadas. E ao passo que essas novas relações sociais, digo mais uma vez, de relação entre homem e natureza, de como se produz a vida e reproduz a vida, vai ganhando novos contornos, ela vai se aprofundando essas novas concepções, né? Até chegar, por exemplo, em pensadores
dar espaço para a existência de pensadores como Immanuel Kant, extremamente importante. Pensadores como Hegel, que são todos eles, todos, nenhum que eu citei aqui não foi importante, todos foram importantes para que o pensamento do Marx pudesse ser possível, né? Então, além da concepção religiosa, nós temos uma concepção idealista. Talvez o Kant e o Hegel sejam os grandes expoentes desse pensamento no mundo moderno. Esse conjunto dá vida ao que nós chamamos de projeto da modernidade. Agora, quando eu falo Kant, eu estou falando do século XVIII, né? Quando eu estou falando Hegel, eu estou falando meados do século XVIII e iníciozinho do XIX. Vou me deter aqui ao Hegel, né? Tudo isso aqui, pessoal, é um caminho que eu estou propondo para que a gente possa chegar a um sujeito de diálogo central, que é o Marx. E não pensarmos, por nem um milésimo de segundos, que o Marx criou tudo do nada. O Marx é um gênio, né? Gênio, aquele cara da lâmpada mágica que você esfrega, sai e fala, faça 3 desejos. Isso não existe, isso é mitologia. Né? E não ajuda a entender, né, não existe no sentido de que não ajuda a entender o pensamento do próprio Marx. Né? Então, tudo isso aqui vem antes do Marx. E é claro que eu estou fazendo uma larga exposição de algo muito, muito mais denso, mais profundo, que merece maior atenção. Mas no nosso curso só tem 3 dias e eu preciso trazer aqui uma longa duração e um pequeno encontro, por exemplo. Né? Pode deixar, eu faço a questão da lista de presença aí no chat, tá legal. Eu organizo isso. Professor Jean. Sim. Mas embora o Marx é fruto de todo esse processo histórico, isso não tira a extrema genialidade do cara, né? De conseguir fazer tudo que fez e formular e sintetizar da forma como estamos usando. Sim. Qual é a minha sugestão, Mário? É que a gente usa, no senso geral, a gente fala genialidade, o cara é gênio, mas aquele gênio não tem. Gênio é uma narrativa, um discurso mitológico, né? Ou seja, é a psique do cara, é a singularidade dele, é a subjetividade dele. Extremamente, a gente usa essa expressão, extremamente genial. É que eu sou encanado com as palavras, né? Ou seja, genial não tem. Agora, tudo bem, força de expressão, etc. Se a gente pensar a genialidade do Marx como aquela apreensão subjetiva que aquele indivíduo único e singular, né, conseguiu fazer de todo esse processo, com certeza. E isso tem um nome mais sofisticado, eu acho. Não é só questão de nome, porque eu acho que é mais rico na expressão. É a psique. Né? Aquela subjetividade. O Marx desenvolveu uma psique que não é do nada, consegue aprender tudo isso. É claro que tudo porque teve uma formação, teve uma educação, estava num momento X da história, né? Isso é muito importante. E aí, normalmente, popularmente, a gente fala, ó, o cara era genial. Sem dúvida, eu concordo, ele era genial. Mas né, essa palavra, né, genial, remete à mitologia do cara da lâmpada, né, que era um espírito que ficava atormentando a galera no norte da África, etc, e tal, no deserto. Mas enfim, mas eu entendi. Claro, genial, mas é a psique brilhante, né? Agora virou eletricidade. Mas enfim, acho que não precisa aprofundar mais isso, mas eu acho que é importante entender que essa genialidade é desdobramento de um acesso ao conhecimento historicamente acumulado, que lhe foi possível. E eu vou tentar falar sobre isso para vocês. Lembrem porque eu provavelmente vou esquecer, né? Por que foi possível essa genialidade do Marx? Por que Marx, o indivíduo, Karl Heinrich Marx, foi possível a ele aprender aquele conhecimento historicamente acumulado e dar espaço a contribuições tremendas, potentes para a história da humanidade? Por quê? Tem uma particularidade dessa individualidade. Depois eu quero falar com vocês, mas não necessariamente agora. Na concepção idealista, talvez Hegel seja a maior expressão. Para Marx, certamente é a maior expressão. Não a única, mas é a maior expressão do idealismo. Talvez o Hegel tenha sido o último filósofo idealista, iluminista, vamos chamar assim, né? Não idealista, mas iluminista. Para o Hegel, olha que interessante. E aqui, sim, vocês vão. Agora, acho que a partir daqui vocês vão ver que esse meu curso é muito polêmico. E talvez muitos aqui fiquem até desesperados. Meu Deus do céu, mas eu penso totalmente diferente. Isso não é problema, isso é virtude, né? Isso é virtude, isso é importante. Muitos vão pensar o Hegel como um filósofo idealista. Está correto, e foi mesmo. O maior expoente do idealismo no século XVIII barra início XIX. Mas o idealismo do Hegel não é um idealismo banal. Por exemplo, de que as ideias é que movem a humanidade. As ideias, a vontade, o desejo, meramente o desejo, a vontade do indivíduo,
é que move o movimento, que dá vida, perdão, que move a história. Bom, isso não é Hegel, não. Isso só demonstra que a gente nunca leu nadinha do Hegel, absolutamente nada. Aí eu tô usando a palavra com pretensa precisão. Absolutamente demonstra uma ignorância plena do pensamento do Hegel, né? Porque o idealismo do Hegel não é um idealismo banal, como nós encontramos no dia a dia. Por exemplo, fulano acha que as ideias vão mudar o mundo, né? Mas nem o Hegel achava isso. É mais profundo no Hegel, né? O Hegel tem um idealismo que é o idealismo objetivo. É diferente, absolutamente diferente desse idealismo banal, recorrente que nós observamos e muitas vezes até reproduzimos no dia a dia, né? Para o Hegel, né, existe história. E a história de carne e osso mesmo, seres humanos fazendo a história, etc e tal. Evidentemente que o Hegel não é chamado de idealista à toa, ou seja, do nada. Onde é que fica, então, onde reside, né, esse idealismo do Hegel, esse idealismo hegeliano? Primeiro a gente tem que partir dessa premissa, né? Digo premissa porque eu não vou conseguir demonstrar isso aqui. Vamos ter que ser um curso específico de Hegel. Partindo da premissa de que é um idealismo objetivo. Hegel é um dos grandes pensadores que vai considerar a história da humanidade. Talvez seja, talvez, o primeiro filósofo, o primeiro pensador a sistematizar, não simplesmente esboçar ou falar que existe, mas sistematizar a história que nós conhecemos hoje como história geral, história universal. Não sei se vocês sabem, mas essa ideia de história universal, história da humanidade, isso não existe antes do século XVIII. Isso passou a existir. Mas os gregos não tinham uma história. Não, sim, a história dos gregos é a história dos gregos. Tanto que quem não era grego é considerado bárbaro. Né? A história dos romanos é a história de Roma. Não é a história, sei lá, do Tupinambá no que seria Brasil, né? Enfim, América Portuguesa, lá no século XV, século XVI. Né? Ou seja, agora essa ideia de uma história acontecendo ao mesmo tempo, com vários povos, com muitas particularidades, certamente o grande contribuidor disso, não sei se é o único, não sou especialista em Hegel, mas certamente um grande contribuidor para essa concepção que é novíssima na história da humanidade é o senhor Jorge, né? O senhor Hegel. Né? Então, para Hegel existe, né? Existe uma história, existe um devir de carne e osso. Pessoas se pegando, entrando em crise, buscando superar, elevar-se. Entretanto, o que move esse devir, o que dá vida ao movimento histórico, lembrem isso, Hegel é um cara, um pensador que considera centralmente a história, mas existe algo que dá vida à história. Então, precede a própria história. Aí entra o idealismo do Hegel, que é a ideia de ideia, né? Vamos lá. Não vai ter jeito, eu vou ter que fazer uma micro sessãozinha aqui desse negócio do Hegel. Para o Hegel, o que move a história, tudo bem, a história para Hegel, as coisas não são criadas simplesmente do eureka, né? Ou seja, há uma processualidade histórica, né? Frustrante, conflituosa, cheia de contradições. Não é Marx, não, estou falando de Hegel. A questão é que o elemento propulsor de todo esse movimento são as ideias. Melhor dizendo, as contradições entre as ideias. Melhor dizendo ainda, pressuponho eu aqui, é um movimento da consciência na história. A história, as ideias, a consciência faz uma grande viagem pela história da humanidade. Com muitas paradas nessa história da humanidade. Na China antiga, na Índia, enfim, no Egito antigo, né, no mundo moderno. Ou seja, a consciência vem evoluindo, mas ela evolui com uma série de etapas, uma série de paradas. O Hegel é genial, pessoal. Não sei se vocês já leram Hegel, eu acredito que sim. Leiam sempre, porque assim, ele é genial. Com essa expressão com aspas. No sentido de que ele cria figuras na sua escrita que são maravilhosas, né? Riquíssimas, belíssimas figuras. Bom, não vou falar de fenomenologia, mas assim, a consciência, ela tem um devir, ela move todo o devir na realidade. Ela tem várias paradas, e nessas paradas, né, ela vai entrar em contradição, ela vai superar. Fica à vontade, Jéssica.
Professor, eu não sei se eu entendi direito. Então, o pensamento crítico, a formação no decorrer da história, é isso? Você pode repetir só no Pensamento de finalzinho? Hegel. O pensamento crítico com o decorrer da história foi sendo construído, pensando nisso que o professor está falando, nessa consciência. Exato. E agora, uma coisa central, Jéssica, é entender que é essa ideia que está em movimento fazendo com que essa consciência evolua. Evolua em relação a quê? Em relação à felicidade, à elevação, a superar-se cada vez mais, a ponto de chegar em um momento, e para o Hegel tinha chegado esse momento, que era o século XVIII, modernidade, né, seu esplendor, que essa consciência se reconheceria no Estado. É que eu precisaria falar sobre o espírito absoluto, saber absoluto, é um monte de coisa. Porque, em linhas gerais, vamos entender o seguinte: para o Hegel existe o princípio geral. Vai, eu não falei disso, vou falar agora. Existe uma coisa. Da onde veio? Não sei. Em princípio geral de tudo, o que é? É o espírito absoluto. E é claro que esse espírito absoluto é um saber absoluto. O espírito sabe de tudo que vai acontecer, etc e tal, né? E aí, os seres humanos, vamos chamar assim, a consciência, no sentido coletivo, tá bom? Não só de um indivíduo, se desprende do espírito. É claro, quem promove esse desprender é o próprio espírito. Solta a consciência no... Desculpa, eu vou ser um pouco vulgar para me fazer bem entendido, tá ok? Que eu acho difícil explicar essas coisas. Mas é totalmente possível, aí é questão de limites da minha parte. O espírito solta a consciência nesse devir. A consciência não sabe que ela veio desse espírito absoluto, né? É nesse devir, nessa grande viagem fenomenológica, é que a consciência vai tomando consciência de si para si. Ela vai tomando consciência, em vários jeitos, vários momentos de tomar essa consciência, né? E vai chegar no momento, que é o século XVIII, né? Em que essa consciência, ela vai olhar para uma coisa e vai falar assim: poxa, agora eu estou entendendo, tudo faz sentido. Eu sou parte de algo maior. E ela só fala isso, a consciência coletiva. Porque ela está observando uma parte desse algo maior, que não é ainda ele, mas é a parte dele, que é o Estado. O espírito absoluto seria o Estado, se manifestaria no Estado. E nessa longa consciência da história da humanidade, né, nessa longa jornada fenomenológica, a experiência da consciência nesse devir todo, um dado momento ele vai olhar no céu e falar assim: é que isso me representa. Ele representa todas as individualidades, essa consciência geral, né, representada através do Estado, em busca da felicidade, da segurança, de uma vida boa. Bom, enfim, eu acho que eu estou até extrapolando aquilo que se propunha. Professor, Pois sim. mas só uma pergunta. Aí, então, para Hegel, a dialética ela tem um desenvolvimento positivo? Ou também tem negativo? Né, Tem negativo, tem positivo, mas vamos pensar nesses termos para além da moral. É no sentido de avanço, de recuo, mas também observa, não é só positivo e negativo, tem estagnações. Mas a tendência histórica é positiva. Absolutamente positiva. A consciência vai se negando, vai se afirmando, vai evoluindo no sentido de melhorar a sua compreensão sobre o que é ela e o mundo que ela faz parte, no qual ela existe, né? Rumo à felicidade. Gente, sem medo de ser feliz. A gente pode colocar Hegel, o filósofo mor da modernidade, que busca a felicidade. A vida que vale a pena ser vivida, já colocada pelos gregos lá atrás. Né? O Estado seria a entidade gigantesca que garantiria a vida boa. E é correto pensar que para Marx, esse processo dialético, né, da história, não necessariamente é positivo? Eu vou chegar lá, mas a resposta é um grande sim. Né? Letras garrafais. Então, assim, porque Marx pensa diferente de Hegel, né? Eu já vou entrar no Marx. Então, mas nesse sentido, para Hegel, você tem um desenvolvimento, um devir, que não é simplesmente linear, né, como vai propor os positivistas, ele não é simplesmente positivo, né? Ele tem negação, ele tem elementos... Teria que fazer um curso melhor para explicar isso tudo, né? Mas negação aqui não no sentido de ser negativo no sentido moral, e nem também negativo e positivo do sentido lá da pilha, da eletricidade, né? Mas é outro sentido. Mas no sentido de que existem contradições nessa história, avanços, recuos, estagnações,
né? Mas a linha geral é de evolução. A consciência chega um dado momento, ela para, ela vê que está diante de algo novo, ela se frustra, ao ficar frustrada, é muito complicado isso, né? Porque pensa no indivíduo, mas pensa consciência coletiva, é a consciência no sentido de espírito, de Geist, no sentido de espírito do tempo, né? Isso vai evoluindo. E nessas evoluções, nessas andanças, da minha parte essa expressão, a consciência vai se elevando, mas não é linear, tem avanços, recuos, é uma espiral gigantesca isso, né? E chega no momento, no longo percurso desse devir histórico, em que a consciência se reconhece no Estado, né? E seria o momento, então, da plenitude, da felicidade. Porque o que é o Estado no século XVIII, hein? Para Hegel, não é a mesma ideia do Kant. O que é o Estado senão a representação coletiva? A representação política da consciência, em que todos vão se realizar através do mercado, em que todos, através das leis, serão representados. E aquilo que é imperfeito tende a ser aperfeiçoado. Claro que Marx pensa radicalmente diferente de tudo isso. E é exatamente esse ponto da filosofia do direito, não só a filosofia do direito, hein? Hegel é um filósofo que propôs uma estrutura filosófica para explicar a humanidade, a história, a arte, a política, o comércio, né? Ele é um filósofo clássico nesse sentido. Ele tem uma estrutura filosófica, né, que busca abarcar todas as possibilidades de relação e da existência humana na história. Beleza? Agora, Marx, quando vai olhar ali para parte, enfim, para essa estrutura, esse edifício, esse continente, sei lá, toda essa estrutura filosófica do Hegel, ele fala, opa, até aqui está muito interessante, está muito importante, mas aqui eu tenho desacordo. Claro que o primeiro momento que Marx faz isso é muito incipiente, é muito sem muito aprofundamento, né? E depois a gente vai falar sobre isso, sobretudo amanhã eu vou falar sobre isso. Mas Marx vai começar a ver que tem limites aí, e que esse estado, que seria a expressão da consciência, o espírito, né, que de fato vai garantir a felicidade e o aperfeiçoamento daquilo que ainda não está aperfeiçoado, uma espécie de fim da história. Marx vai, mesmo que de uma forma incipiente, já em 1843, vai falar, olha, em 42, perdão, não é isso que está acontecendo, não. Né? O Estado não é isso aí, não. O Estado é uma outra coisa, extremamente ao avesso, não de ponta cabeça simplesmente, mas ao avesso do que está propondo Hegel. E aí a gente entra de fato no nosso autor, né? Mas nesse sentido, o que eu quero chamar a atenção aqui é só para dizer o seguinte, gente, há muitas perspectivas sobre a história, e a perspectiva idealista, ela é muito forte. Lembra que eu disse sobre a perspectiva mitológica? Ela não ficou presa na pré-história, ela existe até os dias de hoje, assim como as outras perspectivas, a religiosa e também a idealista. Hoje, 2023. Quem aqui não acredita que o Estado, o pessoal aí que fica com o mantra, tem um mantra importante para uma parcela da população, que é a ideia das políticas públicas. A crença de que através do Estado, com as políticas públicas, eu vou acabar com a fome, a miséria, né, etc, etc, etc. Isso é uma perspectiva, evidentemente, né, que dialoga, as pessoas não são hegelianas por pensarem nisso, mas que dialoga com esse princípio diretamente, dialoga com esse princípio hegeliano, de que o Estado vai buscar aperfeiçoar a sociedade que é concreta, que é real, que existe, e que não é perfeita, mas que dá para ser feliz, e o Estado é o grande responsável por fazer isso. Isso está até hoje. A pessoa não precisa ter lido uma sílaba de Hegel para acreditar, por exemplo, que o Estado é o grande representante dos interesses dos interesses gerais, da consciência, né? Consciência geral. Não é isso que diz a nossa Constituição? O Estado representa todos, independente de raça, classe, cor, credo. O Estado representa todos os brasileiros, são cidadãos nascidos aqui ou ainda aqueles que foram naturalizados, independente de qualquer distinção econômica, social, cultural, religiosa. Desculpa, é claro que isso não é invenção do Hegel, né? Mas isso ajuda a gente a entender, digo eu aqui como professor do minicurso, pelo menos um pouco, né? Não é a mesma coisa, mas um pouco desse princípio central importante do idealismo hegeliano, como ele se manifesta nos dias de hoje, né? Bom, esse espírito absoluto... Sim, Jéssica, fica à vontade. Professor, desculpa, eu vou ter que sair, tá, da aula, meu jantar, porque eu estou em serviço. Tá bom? Desculpa, obrigado pela aula. Tranquilo, Jéssica. Prazer te ver. Então, observa que a consciência para o Hegel é esse sujeito idealista e que vem se realizando
paulatinamente, né, não linear, né, mas com avanços e recuos, com várias paradas, que vai redundar nesse momento que o Hegel vive, século XVIII, né, no Estado, como a maior expressão, essa consciência se identificaria no Estado. Marx pensa bem diferente. Agora aqui eu vou direto, agora sim, a partir de agora, falar do Marx. A concepção do Marx é radicalmente diferente de tudo isso. Mas afirmar que é radicalmente diferente de tudo isso, não significa dizer que Marx ignora tudo isso. Muito pelo contrário. Marx vai beber, ele vai se apropriar, né, de toda essa tradição, evidentemente dessa que eu citei, e de muito mais, certamente, que eu nem aventei aqui, para desenvolver as suas ideias. Agora, desenvolver as suas ideias não é simplesmente fruto de um desejo individual em que Marx fala: vou sentar na minha escrivaninha e agora desenvolverei as minhas ideias. Isso nunca aconteceu. Né? Quando a gente pensa na produção, na existência da obra do Marx. Ele nunca pensou, diferente do Hegel e de muitos outros pensadores importantes também, né? Ou seja, eu vou desenvolver uma filosofia da história, no sentido de ter uma estrutura que explique a totalidade de tudo. Marx não tem isso. Bom, enfim, isso se processou, né, em uma perspectiva do dever histórico, pensando Marx enquanto indivíduo. Claro que nós temos uma obra gigantesca, uma contribuição gigantesca, mas Marx não tem nenhuma pretensão de criar uma filosofia idealista, de criar uma explicação, uma proposta filosófica que dê conta de abarcar todas as possibilidades da história da humanidade. Marx está criticando, ele se coloca em relação à crítica a tudo isso. Crítica ao idealismo. Criar uma estrutura de pensamento, inclusive um método, antes das coisas se processarem, das coisas acontecerem, isso é típico do pensamento, da perspectiva de história idealista. A perspectiva do Marx tem uma questão de lógica aqui diferente. As coisas acontecem e, ao acontecerem, não só depois, tem que esperar acontecer para depois me manifestar. É no devir, na concretude do cotidiano, do presente, é que eu posso falar o que é, o que não é, o que está acontecendo. Previamente, antes de acontecer, é idealismo. Não é à toa que, quando observamos a obra do Marx, os textos que o Marx nos legou, são poucos os textos que falam de comunismo, da sociedade comunista. Claro que se fala, mas é extremamente pouquinho. Quais são as grandes contribuições do Marx? A maioria, estou falando de quantidade de páginas que nós conseguimos acessar em vários idiomas, é sobre a sociedade capitalista, é sobre o presente, que é uma síntese histórica, e portanto ele vai falar também da história, mas o grande centro das atenções do Marx é entender o que estava acontecendo naquele momento. E agora, para entender o que acontece na história do presente, eu preciso acessar o conhecimento historicamente acumulado. E o futuro, aquela ideia de que a história é a ciência do passado, que entende, busca ali no presente, projetar o futuro. Não. O futuro é outro departamento. O que vai acontecer depois é outro departamento. Guardem isso, pessoal, porque é central para a gente entender os usos e abusos do método em Marx. Muitas vezes o que se reproduz é um jacoso idealismo, porém com carimbo do Karl Henrique Marx. Isso não existe em Marx. Mas eu vou desdobrar isso. Então, como é que é essa concepção de história do Marx? Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto aqui agora, porque o nosso tempo está avançando e eu queria ouvir um pouco mais de vocês, e até passei dessa 1 hora combinada. Marx nos legou uma concepção materialista da história. E eu tentei, a partir do início aqui desse encontro de hoje, falar um pouco sobre o significado dessas palavras, né, a partir de uma perspectiva do Marx, né? Então, eu queria retomar isso. É uma concepção, uma forma de entender, que é uma forma materialista, e materialista não é só tangível, o tangível, mas para além, que atravessa, essa palavra é importante, vem de atravessar, que transpassa, que atravessa essa tangenciabilidade das coisas. E sim, penso o materialismo a partir também das relações sociais que dá vida a esse mundo material. Tudo bem? Observe que isso aqui é muito rico, porque até as ideias têm um caráter material. Isso aqui é muito importante. E essa concepção materialista da história do Marx, ela é tributária de muitas contribuições. Agora, existe um conceito, eu não quero ficar com germanismo aqui, mas existe um conceito
que não dá para traduzir em português só com uma palavra. A gente usa uma palavra, que é a ideia de superação. Ou pode dizer, usar a palavra suprassunção, subsumir. Mas entenda que é um conceito que comparece no Hegel, que existe muito antes do Hegel, né? Mas isso que é central no Hegel. Quando eu falo para você, falei agora há pouquinho para vocês que a consciência ela tem várias paradas nesse devir, né? Que ela vai se elevando, ela nega, ela incorpora, mas também eleva, superando, portanto. Tem uma palavrinha só que chama Aufhebung, né? Não dá para traduzir isso, Aufhebung, escreve. Não dá para traduzir isso simplesmente com superação, etc. Porque o alemão tem muitas dessas coisas. É uma palavra, sim, germânica, só que se colocar no nosso idioma aqui, a gente tem que colocar que Aufhebung é negação, superação, incorporação, elevação. No mínimo, para poder entender esse conceito. Eu acho que não é... Tem muito fetiche em relação a esses germanismos aí. Só quero dizer o seguinte, que é um movimento que nega, que incorpora, que atravessa, que eleva e ao elevar, supera. Então, observa só. Não é uma simplesmente negação. Marx vai herdar isso, principalmente do Hegel. Isso é central para o pensamento do Marx. Mas isso é do pensamento idealista. Mas quem falou que todo idealismo assim como o positivismo e outras tendências, outras perspectivas de história, devem ser jogadas fora? A gente tem que entender as contribuições diante dos limites, fazer a crítica, a negação, e elevar. Não é simplesmente jogar a criança com água fora, isso aí é coisa muito simplista. Ou seja, é preciso se apropriar disso e elevando. Isso que o Hegel já fazia, Marx também vai fazer, inclusive com o pensamento hegeliano, né? Então, essa ideia do pensamento do Marx, essa concepção materialista do Marx, dialoga diretamente com o pensamento do Hegel, sem ser o Hegel. Por quê? Porque ele se apropria, né, ele vai subsumir uma perspectiva de movimento da história que é nitidamente desenvolvida por Hegel, né? E tão bem desenvolvida que a gente pode, pelo menos até hoje, a gente não encontrou nenhum texto do Marx, um livro do Marx, em que ele fala assim, eu vou explicar o meu método dialético, ou ainda, minha concepção materialista da história. Ele não tem que fazer isso, ele não tem que inventar a roda. Hegel já fez isso. Esse método já está lá no Hegel, né? E é muito bom. E não é simplesmente pega lá e aplica aqui, mas é no sentido de também, ao olhar para o pensamento do Hegel, né, provocar a subsunção, subsumir o pensamento do Hegel, né? Ou seja, Aufhebung, ou seja, abraçar, incorporar, criticando, negando, que se eleva, que se supera, né? Então, nesse sentido, simplesmente não é uma reprodução do método hegeliano, mas é uma apropriação. Rola aqui um Aufhebung em relação a essa apropriação, como se dá essa apropriação, né? E é claro, uma vez apropriado, não vai ser mais o método do Hegel, é o método do Marx, né? Com essa elevação típica do pensamento do Marx, da perspectiva marxiana, né? Então, há uma concepção materialista da história, né? Essa concepção materialista da história do Marx, observa que ela também faz parte de um processo, evidentemente, histórico, de um contexto histórico, assim como os outros pensamentos, outras perspectivas também. Marx, observa, ele está no século XVIII, ele está no século XIX, literalmente, no século XIX inteiro, mas ele pega ali os desdobramentos da Revolução Francesa, século XVIII. Né? Gente, é tipo 60 anos, 64 anos, tinha rolado a Revolução Francesa. Marx estava vivendo esse contexto. Tipo assim, imagina agora que nós aqui, alguma coisa que aconteceu há uns 50, 60 anos atrás, é muito presente para nós. Pelo menos, enfim, para algumas pessoas. Marx está vivendo nesse contexto de explosão da Revolução Francesa, né? Ele nasce, né, nesse contexto, ele vai viver de uma forma mais consciente no período posterior, né? E que é o momento áureo da Revolução Industrial Inglesa. É aquele momento da Revolução Industrial que todo mundo aqui estuda em história, no ensino básico. Então, Marx é uma das pessoas que nasceu nessa época aí, né? Ele está dentro, literalmente, nesse contexto. E grande parte da sua vida, não nasce lá, não brota lá, mas em grande parte da sua vida, vai passar vivendo no coração do dragão, dentro do coração do dragão, né? Londres / Manchester, enfim, na Inglaterra. Mas morando em Londres. Então, é claro que essa concepção materialista da história do Marx só foi possível no século XIX com Marx, não por conta daquela genialidade, né, idealista ou metafísica, mas por conta de condições concretas nas quais Marx estava inserido. Claro que não é só Marx, são muitos outros. O sujeito aqui de debate é o Marx, mas considero que são muitos outros. Evidentemente, nosso foco é o Marx. Marx, então, está inserido em um contexto histórico absolutamente concreto e que lhe deu condições, literalmente, de poder desenvolver
isso que nós conhecemos hoje como pensamento marxiano, né? As contribuições do Karl Marx para que a gente possa entender aquela realidade, e nós hoje aqui utilizando isso. Então tem uma base material, e a base material disso são os desdobramentos, né, da Revolução Francesa e, evidentemente, do auge. É o auge. Marx vive no auge da Revolução Industrial, né? E, evidentemente, que ele vai, diante dessa realidade material nova, desenvolver uma crítica àquilo que já no começo do capitalismo se buscava desenvolver, que é, por exemplo, a ciência burguesa por excelência do século XVIII, que é a economia política. Então vamos lá. Eu imagino que todos vocês que se inscreveram nesse curso já têm uma leitura do Marx. Se não tiver, também não tem problema, né? Mas Marx, ele não faz uma economia política. O que ele faz é a crítica da economia política. A economia política já é uma forma extremamente importante, extremamente desenvolvida, né, para poder entender aquele mundo do século XVII/XVIII com força, mas que tinha limites tremendos. Mas é claro que tinha limites tremendos. Sabe por quê? Um pensamento do século XVIII. O pensamento de Adam Smith vai ter limites tremendos. O Adam Smith, no máximo, viu uma fábrica de alfinetes, com um conjunto pequenino de artesãos trabalhando nessa fábrica de alfinetes. Marx está vendo o sistema fabril. Marx está vendo os bairros operários, milhares e milhares de trabalhadores, né? As fábricas, o sistema fabril, né? Eu disse para vocês no começo da aula de hoje que a produção, a industrialização, é o processo de transformação da matéria-prima em produto elaborado. Isso tem desde a pré-história, né? Agora, o sistema fabril, o advento do sistema fabril, isso é uma característica central do período que o Marx está vivendo. Claro que o germe de tudo isso já vem muito antes, mas o afloramento do sistema fabril é final do século XVIII e certamente século XIX, mas não só. Nesse processo também de passagem do século XVIII para o século XIX, também tem um desenvolvimento, é claro, daqueles que vão trabalhar na fábrica do sistema fabril, que é quem? O proletariado, enquanto classe gigantesca, né? Então Marx está tendo um acesso a uma materialidade que lhe possibilitou o desenvolvimento de uma perspectiva de história extremamente nova, extremamente, radicalmente diferente das que vieram antes. Nem por isso ele não bebeu naquilo que veio antes. Isso é importante dizer, porque na tradição marxista nós sabemos, existe uma espécie de catequese, uma perspectiva religiosa do marxismo. Eu tento não reproduzir isso, né? Eu acho que isso é muito pobre, paupérrimo, né? Marx, ele vai acessar a economia política, ele vai acessar os filósofos, inclusive os filósofos conservadores, né? E diante daquele contexto todo que ele consegue ter acesso, ele vai propor algo novo. Mas não tem uma pré-consciência, não tem uma consciência já pré-estabelecida, dizendo assim, ó, em dado momento, sei lá, 1844, esse fulano Karl Heinrich Marx escreverá os famosos, que depois se transformará no século XX, os famosos manuscritos econômicos filosóficos, ou Cadernos de Paris. Existe isso, Marx não tem essa consciência, e não existe um poder absoluto determinando isso. Isso é um processo histórico, que não se tem controle exatamente de como vai ser exatamente o devir ali na frente. No máximo, algumas conjeturações. Quero dizer o que com isso? Que Marx não nasceu marxista. E aí eu volto num ponto que eu pedi para vocês lembrarem e vou encerrar a exposição com esse pontinho aqui hoje. Marx não nasceu marxista. Essa nova concepção da história que o Marx nos coloca não nasceu pronta de um dia para o outro. Ela foi gestada, ela foi processada. Então tem que entender esse devir do próprio Marx. E um ponto importante é entendermos que Marx não nasce marxista, né? E eu acredito que ele nunca foi marxista, mas enfim, ele é o próprio Marx. São as tonteiras que a tradição marxista desenvolveu até hoje. Mas tudo bem, tem um sentido político quando a gente fala marxismo, etc e tal, e reivindico isso. Mas aqui eu queria entender, pelo menos promover um debate, né, para que a gente possa entender como essas ideias, essa concepção da história do Marx é importante. Já, mas o curso não é sobre o método? Tudo isso aqui é importante para entender exatamente o que significa método para o Marx. Então, observa, Marx ele nasce em 1818, né, em Trèveris, ou Tiro, como vocês queiram lá, enfim. Em Trèveris, ele nasce em 18, e Marx nasce em que parte do tecido social prussiano? Ele nasce numa família de middle class. Não tem nada a ver com o IBGE de classe média, hein? Não é operário, até porque em toda a Renânia, né, eram pouquíssimos os lugares que tinham algum esboço de fábrica.
Em Trevores, né, certamente não é uma cidade industrial, longe, muito longe de ser, muito mais próximo do que foi a Idade Média do que o mundo moderno, naquele momento que existia em parte da Europa, mundo industrial. Marx nasce em uma família em que o pai é um advogado, é uma família com muitos privilégios. Não é nobre, não é da nobreza prussiana, né? Mas evidentemente não é camponês. Né? Estuda em casa, do que a gente chamaria hoje de educação básica, educação, desculpa, inicial, ensino infantil. Ele não vai à escola, existia, mas ele não vai à escola, ele vai estudar em casa. É bem típico da burguesia esse tipo de proposta de educação. Né? O ensino doméstico, né, que você conduziria ali a sua prole da forma que você achasse melhor. Marx vai ter acesso, então, às leituras dentro de casa, acesso ao pensamento iluminista. Eu sei que pode parecer muito distante, muito interessante, talvez muito estranho para nós nos dias de hoje. Não nós aqui do minicurso, mas no sentido geral. Como assim uma criança estudando iluminismo, lendo Shakespeare, tendo acesso à literatura não só do que seria inglesa, mas também a literatura greco-romana. É importante dizer que Trevores foi uma antiga capital do Império Romano. Não é simplesmente uma cidade da futura Alemanha ou da Prússia naquele momento. Essa região, ela tem um caldo cultural monstruoso, monstruoso. Como o Brasil também tem, como a França tem, como Joanesburgo também tem. A questão é, quem tem acesso a esse caldo cultural? O que é caldo cultural? Falando de conhecimento historicamente acumulado. É uma parcela da população. Certamente, não se iludam, em Trevores tinham muitas crianças, né, que não tiveram acesso às coisas que o Marx teve. Nesse sentido que eu disse que o Marx nasce numa família privilegiada, nunca teve que pegar na enxada para poder capinar um campo ou puxar um arado no braço. Né? Então, isso é muito importante. E que bom que foi assim. Sem moralismo. É maravilhoso que foi assim. Que pena que para as outras crianças não foi dessa forma. O que eu quero chamar a atenção é que Marx, então, vai ter uma educação clássica. Né? Ele vai, em um dado momento, na adolescência, entrar no ginásio, falava ginásio, né? Um colégio, né? Ensino básico, talvez seria não vou fazer essa transposição, não dá para fazer, mas enfim, ele vai entrar no ginásio, né? E depois que vai terminar lá alguns anos de estudo ginasial, ele vai entrar na universidade. Quem é Karl Marx nesse momento? É só um garoto, filho do advogado, um dos maiores e mais requisitados advogados de todo o reino da Prússia. É um garoto que está tendo acesso a Shakespeare desde pequeno dentro de casa. É um garoto que que já leu Reineida antes de chegar à universidade. É um garoto que está tendo, enfim, nunca teve problemas, por exemplo, faltou comida em casa, não tem nada disso. Marx, ele vem de uma tradição, muitos gostam de falar tradição judaica, essa parte religiosa não me interessa nem um pouco aqui nesse curso. Né? Ele vem de uma tradição que é de um grupo de intelectuais, pequenos burgueses, middle class, que acreditavam na Revolução Francesa. E é importante dizer, viu, Trevores é assim, eu não sei falar em quilômetros, eu sabia, esqueci, mas enfim, é pertinho, né? Dá para sair de Paris e chegar em Trevores em um dia, hoje, é claro, né? Tem uma influência muito grande da Revolução Francesa, do período napoleônico, né? A região de Trevores, a Renânia, foi anexada à França na época do Império Napoleônico, então, enfim. E tem uma fase da Revolução Burguesa que Marx, lá no futuro, Marx chamou de período revolucionário, e foi mesmo. É o momento em que se propunha que as pessoas deveriam ter acesso universal ao conhecimento. Isso foi maravilhoso. Só que com o século, desenvolvimento da sociedade burguesa, né, e depois da Revolução Francesa, a própria burguesia entra numa fase reacionária. Eu estou usando o próprio Marx para falar desse período que ele era jovem, evidentemente ele escreveu isso muito depois. Né? Ou seja, a família do Marx, do Engels, né, e de muitos outros, fazia parte de um contexto de ascensão da classe burguesa. Né? Nem todos eram grandes burgueses, por exemplo, como a família do Engels. Mas a família Marx é uma família extremamente ilustrada, extremamente, digamos assim, instruída intelectualmente. E fizeram parte daquele projeto da modernidade. Todo mundo que estava ali fazia parte. Né? Mas tem uma pequena burguesia que vai ser alijada do poder quando a grande burguesia chega ao poder. Essa grande burguesia que chegou ao poder, ela está começando a negar tudo que ela propunha para todo mundo, o caráter universalista. Só que a pequena burguesia, nesse mesmo período, continua defendendo o acesso ao conhecimento historicamente acumulado, o ensino universal, que a lógica, a razão, a ciência guie, né? A lógica e a ciência guiem nossas relações sociais, a economia, etc. e tal. Aquela visão romântica, desculpa, não é romântica, mas aquela proposta revolucionária iluminista não morreu quando a grande parcela da burguesia
passa a negar essa perspectiva. Um grupo de middle class, um grupo de pequenos burgueses continuarão propondo essa perspectiva que era a fase revolucionária, aquela que existia na fase revolucionária da ascensão da burguesia ao poder. Com a ascensão da burguesia ao poder, esse elemento caracteristicamente revolucionário da burguesia vai diminuindo a ponto de se tornar absolutamente reacionário, absolutamente não, parcialmente revolucionário, mas com hegemonia reacionária, 1848, por exemplo, 1930, 48, a burguesia está reprimindo aquilo que ela propunha para todo mundo, né? E é claro que parte dessa pequena burguesia, atenção, parte da pequena burguesia, o middle class, etc e tal, continuará propondo essas ideias revolucionárias. É desse nicho social que Marx nasce, parte. É aqui que ele é educado. Naquele grupo que não chegou ao poder da burguesia, da pequena burguesia, dos middle class, né, que literalmente continuarão ainda propondo essas características revolucionárias que, de fato, a burguesia no governo agora já não defende mais. É desse grupo que saem grandes pensadores. Não só ali na época do Marx, né? Nosso foco é o Marx. Mas grandes pensadores revolucionários são oriundos, literalmente, dessa pequena burguesia, que ainda bebia nesse caráter revolucionário da burguesia, que perdera deveras quando chegou ao poder. O próprio Hegel, no caso, grande burguesia. O Marx. Peguem os grandes e as grandes revolucionárias na história da humanidade. A gente vai encontrar vários que vêm do movimento operário, do movimento campesino, menos, né, mas eu acho que existe. Mas agora, quando a gente pega os grandes nomes revolucionários, pode pegar aí. Fique à vontade, não vou nem citar nenhum. Fique à vontade para pensar quem vocês quiserem. A galera não está pegando na enxada, não é camponês, não é um operário de bairro operário, por mais que vão passar em dados momentos perrengues gigantescos, a questão são pessoas que tiveram acesso à vanguarda, são pessoas que tiveram acesso do conhecimento somente com o lado. Ah, Jean, mas tem outros que não... Sim, eu sei. No caso do Marx é um caso. Né? Isso é muito bom. Sem culto ao perrengue aqui, que isso é muito imbecil. Mas, ou seja, é extremamente importante. Que bom que foi assim. Né? Mas lembrando que... Então, só para dizer o seguinte, Marx não nasce revolucionário. Pelo contrário, Marx é um desdobramento de uma educação da pequena burguesia que se vê frustrada quando a grande burguesia está governando, abandonando todo o princípio revolucionário que teve um dia a burguesia. Então, nasce Marx nesse contexto. Marx vai estudar, vai se tornar adolescente, nós sabemos, vai para a Universidade de Bonn, vai fazer lá um curso que nós chamamos aqui hoje de Direito, na época também se falava, né, Jurisprudência. Depois ele vai fazer uma licenciatura, vai tirar um título de licença. Como é que eu falo isso? Ele vai ganhar autorização para lecionar na universidade. É só isso que significa. Hoje, a gente, com essa epistemologia, e vou falar disso no curso, empobrecida, a gente chama isso de curso de doutorado. Não existe curso de doutorado, muito menos de mestrado. Uma vez, o rapaz veio polemizar num debate público, mas o Marx fez doutorado, é mestrado, depois ele fez... Aí eu não sei, dá desespero para debater. Né? E aí, como a gente é professor, tudo bem, daí tem um compromisso propedêutico, né? Mas haja paciência, porque assim... Mas enfim. Então, Marx, assim, ele vai buscar, ele vislumbrava dar aula na universidade, né? Para dar aula na universidade naquele momento, você tinha que ser sabatinado por um grupo, desenvolver uma monografia, demonstrar, não só a monografia, mas demonstrar que manja de latim e grego, especificamente essas duas. Latim, pelo menos, na Universidade de Jena, Berlim, Bonn, latim e grego, né? E aí você vai ser sabatinado, é uma banca, aí tá muito parecido com o que a gente conhece hoje, né? Só aí também, né? Vai ser sabatinado, tal, se você for considerado um erudito, etc e tal, você vai receber um título que lhe dá direito de dar aulas, né? Que é o PhD, que, enfim, doutor de filosofia, literalmente no caso do Marx, né? Mas isso, enfim, é chamado como doutorado. Só falta colocar um currículo Lattes no Marx. Eu não vou entrar nesse aspecto hoje. Entrarei em outros dias. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Marx, ele não é um revolucionário de início. Marx vem de uma middle class, de um grupo lá, menor ainda, dentro da pequena burguesia, que é um liberal radical, como foram muitos dos burgueses na sua fase revolucionária. Marx, ele não está propondo ali em 1838, 1840, quando ele estava na universidade, fazer a revolução socialista, vamos lá, camaradas, avante, proletariados unidos, pelo amor de Marx, isso não existe ainda, não é anacrônico, é irreal. Isso não existe em Karl Marx nesse momento. Marx é um liberal radical, e que é muito bom, isso é muito avançado para o lugar que ele vive, e para o momento histórico que ele vive, em que a grande parte da burguesia estava descendo já a ripa na classe trabalhadora, em Lyon, por exemplo,
né, quando se revoltaram. Mas é isso, Marx, né? Ele termina a universidade, faz o doutorado. Eu estou sendo nítido quando eu falo esse doutorado. É importante, porque espero que nos outros dias vocês entendam melhor por que eu estou dando essa ênfase meio que irônica, meio que não, irônica, em relação ao doutorado do Marx. Porque o curso se chama, nosso curso aqui hoje, Usos e Abusos do Método de Marx. E a galera do usos e abusos, entre eles, evidentemente, podemos estar todos nós aqui, adora colocar o Marx como se fosse um parecerista da CAPES. Né? O doutor Marx é outro contexto, tem outro significado essas questões, essas palavras. O Marx ele vai então fazer esse doutorado com o objetivo de conseguir dar aula na Universidade de Berlim. Só que nesse momento, né, se a gente pensar em 1842, 41, até antes disso, é claro, os desdobramentos em 42, 41, é uma perseguição gigantesca aos hegelianos. E, evidentemente, o Marx é um hegeliano ainda nesse momento. Jean, você está falando que o Marx é um hegeliano? Peraí, Jean, você está falando que o Marx é um idealista? É isso mesmo. Idealista de esquerda, mas ainda assim um idealista. É um jovem hegeliano de esquerda. Ainda assim idealista. Não, deu ruim para o Marx. Isso é um dado biográfico da mais alta relevância no nosso curso e para a compreensão do pensamento do Marx. Não dar certo o magistério nas universidades prussianas para o Marx o levou para outros caminhos. Ele era apaixonado pela Jane von Festendorf. E aí eles tinham propostas de viverem juntos, se amarem, etc. Não vou entrar nesse aspecto. Eles se casam, né? E vão ter que ganhar a vida, etc. E, né, como qualquer um outro. E Marx começa a trabalhar em um jornal, numa outra cidade, que é a cidade de Colônia. Uma cidade muito importante. Esse jornal se chamava se chamava A Gazeta Renana, a Gazeta do Reino, região da Renânia, Gazeta do Reino, Gazeta Renana. Ele começa escrevendo artigos, depois ele vira o editor do jornal, e um dos problemas gigantescos que ali foi um momento importante de toda essa processualidade do Marx, foi exatamente ver as contradições da perspectiva da filosofia hegeliana em relação ao Estado, em relação àquilo que ele estava vivendo. É famoso entre nós o episódio de uma deliberação da dieta renana que proibia os camponeses de pegarem lenha no chão. Lenha morta, pegar lenha. Não só na Renânia, mas toda aquela parte da Renânia, que é o Vale do Mosela. O Vale do Mosela vai para além da Renânia, mas enfim, todo o Vale do Mosela que ficava na Renânia era considerado como crime, tinha que pagar para pegar aquela madeira. Mas já existia um direito medieval, direito consuetudinário, que dava autorização, enfim. Direito consuetudinário é aquele direito que existe de tempos remotos, reconhecido por todos, etc. Não está escrito em nenhum lugar, é um direito consuetudinário, direito costumeiro, enfim, reconhecido socialmente. De pegar essa lenha. Mas agora, observe o seguinte, a gente está falando da Renânia, esse lugar cai neve, esse lugar não é o Rio de Janeiro, não é Paraíba, não é São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Né? Se não tiver lenha, né, você morre por hipotermia. Né? Eu acho que isso ajuda a entender porque era um direito consuetudinário pegar aí a lenha. Há mais de 1000 anos se fazia isso ali na região. Né? Entretanto, a nova lei do Estado está proibindo os camponeses de catar lenha. Isso significa... E não era só proibir. Não vou ter lenha, vou morrer. Já, se não fosse isso, não é bastar. A questão é que se você fosse pego roubando lenha, ou seja, a catação de lenha passou a ser considerada roubo. Você teria que pagar uma multa. E se não pagasse a multa, você teria que ficar de 2 a 3 anos servindo como escravo. Como servo, né? A legislação fala servo. Trabalhando como servo para o dono daquela propriedade. Marx vê essa situação e fala, o que está acontecendo? Peraí. A nova lei do Estado, representada ali naquela Assembleia Regional, que deveria estar expressando o espírito da consciência coletiva, está decretando a morte dessas pessoas. E, olha lá, é uma gigantesca parcela da população, né, em todo o Vale do Mosela. Evidentemente, o Marx começa a fazer uma crítica, né, à filosofia do direito e a filosofia que comportava o Estado e o direito do Hegel ali nas páginas da Gazeta Renana. Ele vai dizer que o Estado ele não é a expressão do espírito absoluto ou ainda a busca pela felicidade, o garantidor da realização da felicidade. Pelo contrário, o Estado aqui ele está propondo não a garantia da felicidade das pessoas, mas a morte e a servidão dessas pessoas. Isso foi extremamente chocante para o Marx e chamou atenção. E uma coisa que chamou atenção, tudo isso ele falando depois, anos depois, décadas depois,
ele diz o seguinte, pensando assim nessa época aí da Gazeta Renana, o conhecimento que eu tinha de filosofia, de direito, de história, não me era suficiente para poder entender o que estava acontecendo. As questões materiais, ele fala, né? E ele começa, daí, enfim, ele diz, olha, acusaram a gente na Gazeta Renana de ser comunista, mas eu nem sabia, a gente nem sabia direito o que era esse tal do comunismo. No máximo, tinha um eco, ele fala um eco, assim, de longe, eu já ouvi falar que é comunismo, a gente não tinha conhecimento que era comunismo, nada disso. Estava fazendo uma crítica a essa contradição gigantesca, né? Que o Estado seria o espírito absoluto, garantidor da felicidade, da boa vida. Pelo contrário, o Estado estava ferrando a vida da maioria da população no Vale do Mosela. Né? Ele fala, eu precisava entender melhor o que está acontecendo. Aqui é um momento importante. Não é ainda o momento do Marx evolucionário, mas é um momento muito importante. Porque observe o seguinte, tudo isso visando, espero, né, conseguir demonstrar isso para vocês, o método do Marx. As relações materiais determinam o próximo passo. Não é simplesmente um ensaio, né, que faz com que eu caminhe para cá ou para lá. É a partir das relações materiais que eu vou pré-idear, que eu vou... a palavra correta é teorizar, mas isso dá pano para manga. É no sentido de usar a minha capacidade teleológica, apenas individualmente, hein? Minha capacidade teleológica para pensar o que está acontecendo. A partir da realidade material. Não existe um gênio que de repente sai de uma parte da minha massa encefálica e diga, preste atenção aqui no que está acontecendo no Vale do Mosela, olhe lá. Não, não, não. É a partir do meu contato com as relações sociais, materiais, é que eu vou desenvolver uma série de pré-ideações e só vou conseguir pré-idear a partir de um acúmulo já pré-concebido historicamente, porque se eu não tiver bagagem, é meio elitista falar dessa forma, mas se eu não tiver acesso ao conhecimento historicamente acumulado, na perspectiva marxiana, eu vou simplesmente criar arremedos do método do Marx. O caminho, né, ele é feito, a compreensão do que caminho fazer, eu só consigo se eu conseguir ter elementos aqui na minha cabeça, né, história, não simplesmente idealistas, mas ter tido acesso ao conhecimento para poder formular as possibilidades de caminhar. Mas isso se dá no desenvolvimento do processo. Marx aqui, então, ainda é só um Marx, é um liberal radical, né, um republicano crítico radical, né, em um lugar extremamente contraditório que é a Prússia. O jornal vai ser fechado, nós sabemos, ele vai para Paris. Em Paris ele vai ter acesso a uma vanguarda do movimento operário. Ele vai ver os comunistas, que ele conhecia só de longe, de ouvir falar, né? Mas ainda assim é só um contato com a vanguarda. Ele vai ter acesso à classe trabalhadora mesmo quando ele vai para a Bélgica, né? Eu não posso entrar aqui toda essa narrativa histórica, biográfica, da maior importância, mas para dizer o seguinte, é um processo. Marx não tem nenhum método para apresentar para a gente em 1841 e nem 44. Tudo bem? Essa concepção de método para Marx, ela vai sendo engendrada, processada no seu devir, digo, da sua psique, naquele contexto social. Tudo bem? Em um dado momento, ele vai se referir ao próprio método dele. Isso acontece com mais propriedade nos anos de 45, 46, sobretudo o contexto que hoje nós conhecemos como a ideologia alemã. Mas é um processo que não se para, ele não se estagnou, ele não ficou estagnado em 45, 46, ou ainda se alguém aqui lê a Mega 2/47, ideologia alemã não seria só os manuscritos de 45, 46, mas também de 47, independente disso, não ficou preso nos anos 40. Se nós pegarmos, o Marx não morreu em 1847, ele continuou vivendo e continuou se organizando, estudando e desenvolvendo sua crítica, seus estudos. Nos anos 50, existem publicações e textos que na época não foram publicados, que melhor expressam a sua concepção de método. Um deles, ou melhor, um conjunto gigante desses textos, conhecidos como planta baixa, rascunho, enfim, alicerce, o que vocês quiserem chamar, os Grundrisses, compõe lá alguns manuscritos de 1857, muito importante, em que ele vai criticar o método da economia política. E ao passo que critica, é um mega exemplo de Alfred, o mesmo passo que critica o método da economia política, ele vai apresentando o que seria o método correto. Mas isso ainda é um texto que ele está escrevendo só para ele. Uma famosa introdução de 1857. Né? Ele está escrevendo uma introdução a um livro que ele não tinha escrito ainda. E no meio desse processo todo ele fala, nossa, está tudo errado o que eu estou fazendo. Né? Deixa eu abandonar. Abandonou a introdução, por quê? Como é que eu vou fazer a introdução do negócio que eu nem escrevi ainda? Coerência. Né? Ele para isso, escreve o texto
que nós conhecemos hoje para a crítica da economia política, de 1859. Lá tem um prefácio em que ele faz referência. Olha, eu estava escrevendo até uma introdução aqui, mas parei porque é meio equivocado antecipar os resultados antes da coisa toda. Então, observe que é um processo. Aqui, claro, 45, 47, o Marx já está aí num patamar de Marx revolucionário, né? Mas não é porque ele ganhou uma medalhinha do revolucionário e estampava no peito. É porque as suas relações sociais se dão no meio de uma classe operária, principalmente depois da França, barra com força total Bélgica, né? E daí sempre força total até o final da vida, junto ao operariado. E toda a produção do Marx sobre a concepção de história, sobre o que é método, sobre o que é pesquisa, sobre o que é organização, se dá durante a sua vida toda. Se a gente pensar, principalmente a partir do Contato de Paris até 1883, focalizada com um objetivo muito nítido: organizar a classe trabalhadora e fazer a revolução socialista. Esse é o objetivo central do Karl Heinrich Marx. Existiram outros objetivos antes de 44, 45, 46, mas depois da ida a Paris, Marx vai se vinculando cada vez mais, paulatinamente, ao movimento operário. E uma vez vinculado ao movimento operário, a preocupação central do Marx não é escrever um livro sobre o método científico. Isso fizera René Descartes, Francis Bacon, Hume, enfim, e vários outros pensadores. Kant, Hegel. O objetivo do Marx no século XIX é outro. Em nenhum momento Marx está preocupado em escrever um texto, um livro sobre o que é o método dele. Em um dado momento, ele fala para o Hegel em cartas isso. Quando eu tiver tempo, eu quero escrever um pouco sobre o método dialético, na nossa perspectiva, não na do Hegel. Mas esse texto, infelizmente, não foi escrito. Tomara que um dia os pesquisadores que estão lá no Instituto de História Social de Amsterdã tragam uma notícia para nós, assim, ó, encontramos um texto do Marx que uma vez ele prometeu, mas relaxa, tem uma série de pesquisadores e militantes, principalmente pesquisadores marxianos, que estão caçando esse texto há décadas, né? Provavelmente esse texto não existe. Tomara que esteja errado. Mas não tem Marx. Por que não tem? Marx foi displicente porque esse não é o objetivo do Karl Marx. É importante dizer isso, em pleno século XXI aqui, é importante reafirmar isso. A perspectiva do Marx não é fazer mestrado, doutorado, fazer palestra ou dar mini curso aqui. O objetivo central do Marx, uma vez vinculado ao movimento operário, é fazer a revolução socialista. E essa é exatamente a parte, esse é exatamente o aspecto do pensamento do Marx que grande parte de nós podemos observar que é obliterado, eclipsado, extraído, escondido ou coisa do tipo, negado. Bom, aí já é um outro departamento, né? Mas dentro dessa perspectiva, Marx então se vincula ao movimento operário e as suas grandes e potentes contribuições, potentes para toda a história que veio depois, né, só são potentes exatamente porque tinha uma perspectiva que não era necessariamente a perspectiva acadêmica. Eu sou aquele tipo de professor que, claro, a academia é importante, é fundamental, evidentemente. Não se trata de negar a universidade, pelo contrário, se trata de se apropriar desse espaço, né? Entretanto, nesse espaço e outros espaços também, essa característica, esse aspecto do pensamento do Marx, ele não é reproduzido, ele é negado, pelo contrário, né? É o aspecto revolucionário. O objetivo do Marx é fazer a revolução socialista, acabar com o sistema de assalariamento, acabar com a propriedade privada dos meios de produção e acabar com a burguesia. E isso vai se fazer através de armas. Tá dando para sacar? Desculpa, eu tô sendo assim, o tempo tá avançado, mas só para dizer o seguinte, Marx não é um pensador fofinho. Marx não é um pensador que nos legou o método para usar no mestrado e doutorado. Também fez isso, mas isso veio por tabela. Isso não é o objetivo central do Marx. O objetivo central do Marx é outro. E se a gente quiser entender o método do Marx, a gente precisa considerar, não é opcional, é necessário considerar esses aspectos do pensamento marxiano. Do contrário, pessoal, nós vamos ter acesso a um Marx inofensivo. E, evidentemente, uma possibilidade de método marxiano também inofensivo. Talvez por isso que caiba muito bem em programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, inclusive pós-doutorado, né? Porque não muda nada, não propõe intervir em nada, simplesmente ganhar um título, puxar lá meia dúzia de saco lá, publicar uns textos que ninguém vai ler, garantir o índice do ranking de produtividade da CAPES
e sejamos todos felizes. E a gente faz umas lives de vez em quando para pagar de marxista. E se deixar a barba crescer no caso dos homens, ai, lindo, melhor ainda. Então tudo isso é um marxismo vulgar. Né? Marx está para além desses fenômenos, dessas caricaturas, que, a meu juízo, são hegemônicas há muito tempo. Então o pensamento do Marx tem essas características. Mas também não dá para ficar só no pensamento religioso, porque daí o oposto também é complicado. Né? Ou seja, vem o militante clássico, eu não quero debochar do militante clássico, mas o militante catequético, o militante jesuíta, que tem a roupa lá, a camisa do Karl Marx, mas no fundo também não estuda nada do Marx, por N motivos, porque não tem tempo, porque está trabalhando, porque está cansado, porque está exaurido, é evidente, justificável isso. Mas isso não muda o fato de que é preciso se apropriar do conhecimento, do pensamento do Marx. E no caso do Marx, não tem videozinho de 5 minutos, né? Não tem videozinho nenhum, é tudo texto. E é uma cultura letrada vai exigir da gente. E vai exigir um tipo, um métier extremamente sofisticado, que muitas vezes nós não temos acesso a isso no ensino básico, etc e tal. Certamente não estende isso a vocês, né? Que estão aqui. Bom, enfim, eu acho que eu me estendi demais aqui, tem mais coisas para falar, ou seja, essa concepção materialista da história do Marx, então, é um processo, ela se dá em um processo de construção, não só dela, mas do próprio autor, do próprio sujeito revolucionário, que é o próprio Marx. Então, a gente tem que aqui, o objetivo nesse mini curso, é apresentar, claro, eu não disse, mas são algumas palavras, né, sobre o método dialético de Marx. Nesse primeiro momento, primeiro encontro hoje, nosso primeiro dia de trabalho, eu tentei apresentar, como anunciei, espero não ter defraudado vocês, uma linha larga, em largos traços, né, alguns elementos dessa concepção materialista da história que pressupõe falarmos um pouco, pelo menos, de outras, pelo menos algumas, concepções que não são necessariamente materialistas da história. Né? Concepção mitológica, religiosa, concepção idealista e, evidente, materialista inaugurado por Marx. E um pouquinho de biografia marxiana no sentido de cimentar esse nosso terreno para o trabalho de amanhã e depois, em que a gente vai ficar ali exclusivamente falando sobre a questão do método. Não poderia fazer diferente, a meu juízo, meus queridos. Por quê? Fazer diferente pressuporia, aqui nesse primeiro momento, eu já começar a falar para vocês das normas e as regras do método do Marx para pesquisa. Primeiro, que isso não existe no Marx. Segundo, que aquilo que existe em Marx pressupõe, no mínimo, mesmo que em largos traços, essa explanação que eu fiz hoje aqui. Vou tentar continuar demonstrando isso para vocês amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre a realidade social de Marx e o seu método dialético, e aí eu vou tentar fazer referência aos textos do Marx. Não vou fazer nenhum slide aqui, enfim, não quero cansá-los, mas vou fazer algumas referências, algumas citações para que vocês possam lá no texto do Marx e verificar isso tudo, né? Hoje em dia, nós temos assim, quando eu digo usos e abusos, deixa eu fazer um esclarecimento necessário aqui. Esse título, para quem é da história, sabe que esse título aqui é inspirado em um livro da Marieta Ferreira e da Janaína Amado, chamado Usos e Abusos da História Oral. Né? Evidentemente que eu, a Janaína e a Marieta, a gente está em campos radicalmente opostos de compreender a história. Né? Mas, em referência à honestidade intelectual, eu acho que é um livro brilhante para quem trabalha com história oral, brilhante delas, organização, é um conjunto de autores, né? Uma organização brilhante delas. Eu achei interessante porque, da mesma forma, né, que usam e abusam da história oral como método ou metodologia de pesquisa historiográfica, o método de Marx também tem uma série de usos e abusos. O nosso campo aqui é totalmente oposto, inclusive, eu acho, né? Mas, por honestidade intelectual, estou fazendo essa referência aqui para dizer, olha, é inspirado nessa preocupação que elas também, ao trabalharem com história oral, enquanto uma metodologia de pesquisa, se deparam muito, né? Usos e abusos da história oral. No nosso caso aqui, é usos e abusos, só que de uma outra perspectiva, que é o método de Marx. Hoje em dia, diferente da época da Revolução Francesa, daquele esplendor, do auge da modernidade, em que se criou um método universal, não era universal, mas pressupostamente sendo universal, um método científico moderno, nós chegamos no século XX, século XXI, com uma vulgarização tremenda, inclusive dessa perspectiva burguesa. Né? Aquilo que era um método revolucionário, e que foi, para aquele momento histórico, sofisticadíssimo, foi sendo empobrecido, brutalmente empobrecido. Eu já disse e vou repetir algumas vezes aqui. O Francis Bacon, vocês já leram o Novo Organum? É um livraço gigantesco, que não tem receitinhas, não tem receita. Francis Bacon não tem receita. Transformaram o Novo Organum do Bacon em uma folha de A4 com 4 passos do método baconiano. Aonde é que isso tem Bacon? Nunca leram Bacon para falar um troço desse. Quem fala isso? Os manuais de metodologia científica de hoje, em linhas gerais. Com exceções, mas em linhas gerais.
Francis Bacon resumia, os autores da epistemologia burguesa moderna são reduzidos a 3 paginazinhas ou uma folhinha A4, com princípios de primeiro passo, segundo passo, até para o marxismo, até o pensamento do Marx, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Isso não tem nessa galera, isso tem hoje. Hoje em dia tem, né? Essa perspectiva de epistemologia, que nos vai falar de um método, é claro, absolutamente empobrecido. Se eu quero entender o método baconiano, eu tenho que ler a obra baconiana. E não é só o Novo Organo, não. É o pensamento baconiano registrado que ficou para nós. Se eu quero entender o pensamento do David Hume, olha, um método empirista, né, de pensar a história, etc e tal, eu tenho que ler David Hume. E não é só a história da Inglaterra, não. Eu tenho que ler a obra do David Hume. Ah, Jean, mas isso é muito difícil. É exato, ninguém está falando que vai ser fácil. Marx falava muitas vezes, foi irônico, né? Se a ciência fosse fácil, né? Então, sei lá, né? É difícil mesmo. Ninguém está falando que é fácil. É realmente difícil. E isso é extremamente importante, né? Se a gente vai dar conta, não, é outra história. Mas hoje em dia, esses grandes autores da epistemologia burguesa são extremamente vulgarizados. Extremamente vulgarizados. Hegel é conhecido como filósofo da tese, da antítese e da síntese. Isso aqui é um absurdo, gente. Eu não vou nem. Não, tá vendo que eu estou parando de proposta aqui no Hegel, né? Ou seja, é bastante limitado, né? Hegel não tem essa de tese e síntese. Existe uma tese, uma síntese, mas não é simplesmente Hegel é o filósofo da dialética. Dialética hegeliana é igual a tese, síntese e antítese. O materialismo histórico do Marx é igual a tese, síntese e antítese que ele herdou do Hegel. Se a gente reproduzir isso, a gente vai muito mal. Vai muito mal. Isso aí eu nem sei como é que eu me refiro a isso necessariamente. Vou tentar tratar disso amanhã. E o marxismo vai vulgarizar também. Sem dúvida. A gente chama isso de marxismo predominante ou marxismo vulgar, né? Que muitas vezes vai fazer uma leitura extremamente pobre do pensamento do Marx. Por exemplo, o método do Marx é baseado em 3 leis importantes da dialética hegeliana. Está tudo errado o que eu estou falando aqui. Mas isso é reproduzido como verdade. E o pior, não é reproduzir um eu. Quando a gente erra, a gente tem que ter honestidade intelectual e falar, puta, errei, tá errado isso aqui, vamos revisar isso aqui, vamos rever, vamos refazer. O problema é quando a gente reproduz aquilo que não é natural como se fosse natural. Aí complicou. Aí porque já chegou num patamar que sempre tem volta, mas é dificílimo de reverter. E essas críticas que eu faço aqui, eu não faço sozinho, eu não estou inventando nada. Estou ao lado de muitos outros que estão fazendo isso há muito tempo antes de a gente nascer. Essas críticas aqui. Eu estou falando desde o século XIX, esse muito tempo antes da gente nascer. A questão é que essa tradição não chega para nós, né? E quando a gente fala essas coisas, muita gente fica desesperada. Por quê? Porque é totalmente... Imagina, como é que você vai falar para mim, Jean, que o método dialético do Marx não é o método que tem as suas leis imanentes? A lei da contradição, a lei do movimento. Aonde é que está escrito isso em Marx? Não tem isso escrito em Marx. Mas, evidentemente, é ensinado isso desde o século XIX. Perdão. E século XX, XXI, que tem, e a gente reproduz que tem, e tem mesmo. E aí, enfim. E aí tem que ser muito famoso, que não é o nosso caso aqui, para poder chegar e ter um impacto, falar, isso aí tá tudo errado. Nem autores gigantescos como Isaac Rubin, né, o próprio Lenin, o próprio Engels, né, não conseguiu falar, está tudo errado o que eles estão falando. Mesmo com esses autores famosos na tradição marxista, isso é negado, é reproduzido como se fosse natural. Né? Isso é muito grave, eu acho que isso é muito ruim. Bom, enfim. Vocês querem fazer alguma observação? A gente foi conversando um pouco no meio da exposição, né? Mas fiquem à vontade aí. Professor, eu vou ter que sair, amanhã eu volto às 8 e faço algumas perguntas, tá bom? Tá legal. Ó, pessoal, eu só preciso gerar aqui uma notinha, depois para a organização de quem compareceu. Eu só estou dando um printzinho aqui para poder pegar a cara de vocês, para poder passar os nomes. Quem saiu depois eu já tenho aqui marcado. Fica tranquilo, Um grande Mário. abraço, pessoal. Até amanhã. Valeu, tchau. Jusenir, Aline, Vanilda, vocês querem fazer alguma colocação, bater um papo? Por enquanto, não. Eu acho também que deixamos as baterias para amanhã, quem sabe. Sim. Amanhã eu farei uma exposição um pouco mais detida a questão do método, né? E isso é bastante polêmico, né? Eu não sei exatamente o que faz, o que fez, né? Vocês buscarem esse mini curso, e eu fico muito feliz, é claro, né? Mas é um desafio muito grande falar desse assunto, né? Se a gente não quiser simplesmente reproduzir o lugar comum.
E é uma briga de gigantes, né? Uma briga de gigantes. O método do Marx, ele é conhecido por muitos nomes, né? O mais popular deles é o MHD, né? O materialismo histórico dialético. Ou ainda, muitos vão chamar de marxismo-leninismo, enfim. E aí uma questão problemática é o método marxiano, né? E aí tem sentido falar de marxiano, fazer a distinção entre marxiano e marxismo, né? Aquilo que o Marx escreveu, aquilo que o Marx, né, no caso, deixou para a gente, né? Da lavra, autógrafo, né, do Marx. E Marx nunca escreveu sobre materialismo histórico dialético, absolutamente nada disso, né? Mas a reprodução é tão grande, é que é como se tivesse escrito, né? Mas aí quando a gente, num debate fraternal, é claro, dizemos, olha, vamos então aos textos do Marx, no qual ele fala do materialismo histórico dialético. Certamente não existem, esses textos não existem, né? Entretanto, a tradição marxista desenvolveu essa perspectiva, com esse nome, isso mesmo, materialismo histórico dialético, etc. Mas o que significa isso? É preciso discutir essas coisas, para a gente não atribuir as contribuições o seu lugar devido da história, né? Acho que isso é muito importante. Nas pesquisas em educação, eu venho observando nos últimos 4 anos isso, muito isso. Anuncia-se o método materialista histórico dialético como um método da pesquisa XYZ, né? Mas quando a gente começa a ver a pesquisa, o próprio projeto ali, antes da pesquisa ser desenvolvida, o Marx é uma espécie de adereço apenas, né? E fica o materialismo histórico dialético. O problema não está no nome que você usa, viu? É que no caso o Marx deu o nome, mas olha lá. A questão é o que significa materialismo histórico dialético, em linhas gerais, salvo as exceções, é uma paupérrima expressão fenomênica textual de uma metafísica. É absolutamente abstrato. Anuncia-se, o meu método é o método do Marx, mas quando você começa a analisar a pesquisa, está usando, sei lá, um método, ou sei lá, uma perspectiva pós-estruturalista, que não tem nada a ver com Marx. Ou ainda, positivista, que não tem nada a ver com Marx. Ou seja, vai totalmente fora da lógica da perspectiva de método do Marx. Então, nesse caso, é a coisa mais grave. Depende do nome que você usa, isso é secundário. Essa preocupação existe, mas ela tem que ser secundária. O problema é que, muitas vezes, a vontade vai na frente das coisas, né? O Marx falava isso. E aí é problemático. Porque, muitas vezes, eu tenho vontade de trabalhar com o método X, só que eu não me apropriei desse método X. E aí eu vou colocar do jeito que eu entendi. Isso não tem nada a ver com Marx. Isso é subjetivismo. Isso tem a ver com, sei lá, com pós-estruturalismo, pós-modernidade, alguma outra coisa assim do século XX, né? Ou ainda, para ser um pouco mais sofisticado, se pensar lá atrás, tem a ver com centralidade do sujeito, tem a ver com método hipotético dedutivo. Mas o problema é que anuncia-se, né? Meu método é um método dialético do Marx, materialista, histórico, dialético do Marx. Quando você começa a ver a pesquisa, não tem nada disso. Você vê que foi só uma peça publicitária vazia de anunciação. Isso acontece muito. E não é por maldade, desonestidade intelectual, né? É porque muitas vezes está reproduzindo um método do Marx que a tradição vulgar nos legou. E a maior parte da tradição marxista, a meu juízo, é absolutamente vulgar, né? E isso passa. É a naturalização daquilo que não é natural. Aí ficou complicado. E é polêmico, né? Vai dar brigas e nem sempre o debate é de verdade fraternal. Oxalá que fosse, né? Mas infelizmente muitas vezes não é, não. Tranquilos, pessoal? Então, finalizamos hoje aqui. Voltamos amanhã às 8 da manhã. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tchau, tchau. Até Tchau, um amanhã. abraço, pessoal. Ótimo, até amanhã. Um bom dia para vocês aí. Tchau, bom dia. Bom dia.